Sejam todos muito bem-vindos a mais este canal. Eu sou Adolfo Eucleir e hoje eu quero estar conversando tanto com o Fabeta quanto com o Breda. O Breda ele vai vir daqui a pouco. Ele falou que tinha acabado de puxar um ronco, tava com a cara inchada. Acho que ele andou bebendo demais no sábado, se alegrando, brincadeira. E aí peço que vocês se inscrevam, acompanhem nossa live aqui, nosso bate-papo. Trouxe aqui um velho conhecido, o Fabeta, que agora está em Minas Gerais, agora virou agricultor, casou com uma fazendeira rica, tá tentando fazer 4 filhos, graças a Deus. E é isso aí, ó. Já conseguiu fazer um coelho já. Aí, ó. Arruma mais um e a gente faz um puff com ele, um sapato, aquele sapatinho de sapato puff com ele. E ele tá com a pata quebrada. Antes da gente dar início a um bate-papo muito interessante, eu peço que vocês que assistirão essa live se inscrevam no canal do Fabeta, o link está na descrição. Também se inscrevam no canal do Severino, link está na descrição. Em outros vídeos meus você vai encontrar um curso de teologia livre. E caso vocês queiram fazer um curso aprovado pelo MEC e tal, vai no canal do Breda, conversa com ele, tem o telefone dele na descrição do vídeo dele. Converse com o Breda para vocês verem que os valores são bem acessíveis do curso e tal. Tanto que o Fabeta, eu estou tentando convencer o Fabeta falou, só estou esperando chegar meu diploma para fazer a faculdade de letras também, né? E é isso aí. Mas, Fabeta, como é que tá essa vida de fazendeiro aí, irmão? Tá tudo bem, graças a Deus. Só o coelhinho aqui, ó, o seu cenoura que machucou a pata hoje. Aí tá mancando. Eu pedi que vocês pudessem orar aí com o coelhinho para melhorar logo, graças a Deus. Mas tá tudo bem. Tá tudo nos conformes. Desculpa aí, aqui minha esposa falou assim, ó, coloca o nome da live assim, a live com velho da lanche e o jovem fazendeiro. Agroboy. Agroboy. Meu pai cismou de me chamar assim agora, tá? Boa, que lembra o Astroboy também, pô. Eu gostava desse anime. Mas lembra que eu te dizia, Fabeta? Sua vida ia começar depois que você saísse da escola? E começou mesmo. Ali é aquela coisa, né? O professor lá dizia, a escola é só chantagem. Porque ela não te dá nada, mas te tira. Se você não tem, você perde. Mas de ter, você não ganha. Exatamente. Nenhuma vantagem prática em ter um ensino médio. Mas não ter te tira muitas coisas. Exato. Te impede de fazer uma faculdade, por exemplo. Você fez a escola toda lá em Portugal, estudou, se matou. Aí veio para o Brasil, você precisa pegar o diploma de lá, trazer para o Brasil, o consulado precisa convalidar o seu diploma, você receber um diploma brasileiro para você poder fazer a sua faculdade. Ou eu teria que, lá, estando eu lá, eu teria que apostilá-lo, porque é um reconhecimento que valida o documento internacionalmente até 130 dias, eu acho, 180 dias. Eu acho que é 130 dias, eu acho. Que aí o seu documento, independente de qual seja, ele tem uma validade de 3 a 4 meses, se não estou enganado, em qualquer outro país que tenha comparecido na conferência de Haia, né? Mas caso você não faça isso, tem que trazer o documento até aqui, daqui levar para o consulado colocar um selo consular que reconhece que aquele documento foi emitido de fato no território nacional, no caso Portugal, e para ele poder ter validade aqui no Brasil, esse documento tem que levar até a Secretaria de Educação, e lá no site do MEC diz que o processo de conversão, né, de validação desse diploma demora aí, em média, 30 dias. Então, já não basta eu ter que esperar o diploma ficar pronto, o diploma chegar, eu ter que ir ao consulado, e aí ter que esperar a marcação do consulado, né, que é por marcação, então lá vai alguns meses, cacetado. Aí eu consigo a validação do consulado, pego o diploma, levo para a Secretaria de Educação, mais um mês, e depois desse um mês é que eu tenho o diploma do ensino médio do Brasil. Aí você tem que dar entrada na faculdade. Apesar que eu conversei com algumas pessoas que trabalham em universidades e tal, e eu até poderia começar a faculdade. Só que eles só me entregariam o diploma no final do curso, caso eu tivesse apresentado, durante o decorrer das aulas, o meu diploma de ensino médio. Então, eu já poderia estar fazendo a faculdade. Só que, com esse risco de, se eu não apresentar o diploma de ensino médio até o final do curso, eu não receberia o diploma, né? Você teria uma licenciatura, você teve 3 anos para entregar o diploma. Porque também é muito comum o
pessoal transferir de cidade quando vai fazer universidade, né? Ou para outra cidade, ou para outro estado. E aí, nesse percurso, a pessoa acaba não levando história escolar, ou acaba não conseguindo, não dá tempo e tal. E aí a universidade acaba dando esse tempo limite. Não, já era. A live tá ao vivo aqui, tem 2 pessoas assistindo. Espero que o pessoal comente aí. Mas, ô Fabeto, chegando o computador na tua casa aí, você pretende lançar um curso. Que curso é esse aí? Fala para nós. Compartilha aí com a gente. Então, fala que eu te escuto. Pegando meu computador, agora aí que o Adolfo está me arranjando aí, eu tenho algumas prioridades, né? A primeira é, de fato, voltar a publicar vídeo no meu canal. Publicar vídeo no meu canal, que eu não conseguia publicar faz um tempo. E sem computador, gravando só pelo celular. E quando o celular não vira. Eu tenho microfone aqui, eu tenho os equipamentos que me ajudam a gravar. Então, a primeira coisa que eu queria fazer era voltar a gravar vídeo. Sobre o que ainda não sei. Não sei se eu falaria de teoria literária, não sei se eu voltaria a falar de dar aula de novamente. Eu estou pensando em narrar alguns artigos que eu encontrei na internet bem interessantes. Fazer algumas resenhas de livros, talvez, como faz do nosso amigo Davi Berga. Mas a prioridade primeiro seria voltar com os vídeos no canal do YouTube. Para quê? Para poder fazer 2 coisas. A primeira era instruir o pessoal, claro, obviamente, e o segundo era atrair pessoal para conseguir divulgar o meu curso, porque eu estou planejando já há, sei lá, 6 meses de fazer um curso chamado Iniciação à Análise Literária, um curso de análise literária, em que eu ensinaria não só o método para a pessoa analisar um texto literariamente, né, da pessoa pegar um texto e conseguir, a partir das ferramentas que ela tem disponível, do conhecimento que ela tem literário, destrinchar aquele texto o máximo possível, interpretá-lo, comentá-lo, como também de escrever essa análise, de escrever comentários literários ao texto. Então, quando você abre aquela sua Bíblia de estudo ou aquele comentário bíblico, você conseguir redigir também os seus próprios comentários, né? Você não ficar dependendo dos comentários de outra. E então, o que eu queria fazer era isso. Primeiro, voltar a produzir conteúdo, que eu acho importante, me fazia bem, eu sinto falta, e eu acho que as pessoas também sentem falta. E o segundo era divulgar esse meu curso. Eu já tenho quase tudo pronto, a grade, as aulas, falta fazer os PowerPoints, que eu ainda não fiz, que eu preciso do computador para concluí-los. E falta aí fazer uma turma de teste, né? Que vai pegar umas 2, 3 pessoas mais próximas a mim, para aplicar esse curso, ver se eles desenvolvem bem, fazer as devidas correções e então proporcioná-los ao pessoal que me segue, aos meus amigos, aos meus companheiros. E é interessante, como nós estamos aqui no canal de apologética, mas o que tem a ver com literatura, né? Quando a pessoa estuda o método exegético, né, a análise exegética, processo de exegese enquanto ciência, uma das etapas que se leva em consideração é a análise literária do texto, né? Então, se você pegar qualquer um desses manuais mais típicos aí de exegese, tem aquele que é a introdução à exegese, que é da... eu não lembro o nome, Nelson Brasil, não é? Uma coisa assim, a editora Nelson, não é? Tá com o microfone desligado. Thomas de Nelson, Manual de Isso, Exegese, Introdução Michael Gorman. isso, exatamente. Esse aí eu li há muito tempo, cara. Eu tinha meus 15 para 16, eu tenho agora 19. E eu lembro falando claramente da etapa da análise literária, né? Então, assim, a análise literária não é a exegese em si, mas é uma das etapas fundamentais da exegese. Porque É uma parte dela. exatamente. Que há mais ou menos 1 ou 2 séculos, descobriram uma coisa que já deveria ter sido óbvio há muito tempo, né? Que o que é dito não é periférico a como é dito. Ou seja, a forma de conteúdo, a forma como algo é dito, implica imediatamente naquilo que é dito. Então, normalmente os exegetas, quando eles começam a estudar um texto bíblico, eles ficam muito presos à sintaxe, à morfologia, ao contexto histórico, ao contexto sociológico, às evidências arqueológicas, e esquecem de analisar o texto enquanto forma literária. E aí a sua exegese acaba sendo capenga, ou ela, pior, ela acaba sendo errada. Por quê? Muitos textos da Bíblia, nós descobrimos que a nossa interpretação tradicional estava completamente equivocada quando descobriram, por exemplo,
o método de análise narrativa e poética da Bíblia hebraica, que até então não existia, há 2 séculos atrás. Tem gramáticas muito boas em português, português não, perdão, em espanhol e inglês, que tem já esse método. Tem uma só em português que tem esse método de análise narrativa, que é do Rossini. Então, é muito importante para quem estuda a Bíblia seriamente, quer entender melhor o texto bíblico, compreender e ter um domínio dessa análise literária. Só que quando eu falo em análise literária, eu estou trazendo um problema. As pessoas que têm o mesmo conhecimento de letras, na Universidade de Letras, o curso acadêmico de letras, entendem, e também estão envolvidos mais ou menos nesse meio, entendem que quando se fala em análise literária ou crítica literária, nós estamos lidando com um material teórico muito pesado, muito denso, uma metodologia muito trocada, para quem é mesmo de letras, como se o pessoal de letras fosse o pessoal iluminado que tem um conhecimento perfeito para poder analisar os textos que as pessoas comuns não podem ter. Isso é mentira. Né? Todos os países do mundo, os mais conceituados, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, eles ensinam os seus alunos a destrinchar textos literários desde muito jovens, coisa que no Brasil não acontece. Isso fica preso ao meio acadêmico, fica discutindo questões de geografia, fica discutindo aí questões de Roland Barthes, coisas que o público em geral não está nem aí, e esquecem da análise crua do texto, que qualquer um pode fazer. Tanto que o método que eu vou utilizar é baseado em 2 catedráticos espanhóis muito famosos, que é o Carreter e o Calderón, que eles propõem um método que abrange desde as pessoas que estão no ensino fundamental até as pessoas que estão no doutorado. Tanto que o livro deles, que eu vou utilizar, é dividido tanto para escolares e para universitários. E aí ele tem lá o mesmo método sendo aplicado para 2 níveis diferentes de conhecimento. O que muda não é o método, mas sim a quantidade de informação que aquela pessoa que vai aplicar o método tem e as ferramentas que ela possui. Por exemplo, a pessoa da escola, ela dificilmente vai possuir grandes manuais de literatura, grandes histórias da literatura, grandes textos assim, estudiosos sobre Dante, por exemplo, para analisar o Dante. Mas ele vai ter um dicionário, ele vai ter o livro de literatura que ele tem na escola, o livro didático. Google Academics. Ele vai ter o Google Academy, ele vai ter o Drive. Então, assim, ele, se espremendo do jeito que dá, ele consegue fazer, ainda que com menos qualidade do que o universitário, a análise literária dele. Então, até se você estiver na escola, assim, no 9º ano da escolaridade básica, se você quiser utilizar esse método para analisar, por exemplo, o texto de Mateus, capítulo 5, você consegue. A diferença é que, por exemplo, a diferença entre você e um teólogo que já sabe grego, que já sabe hebraico, que já domina os instrumentos linguísticos, vai ter uma diferença. Você vai estar lidando com o texto traduzido, você não tem tanto a intimidade com o texto bíblico, você não tem essa bagagem teológica que o cara tem, mas você ainda assim consegue produzir alguma coisa. E essa alguma coisa, muitas vezes, pode ser relevante. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu não tenho formação acadêmica nenhuma, mas eu tenho várias análises literárias ainda. Mas eu tenho várias análises literárias que eu concluí, que eu estava no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, no terceiro ano. E eu, às vezes, mostro para a universidade, como o nosso amigo o professor Alex Mendes, que ele é professor de literatura na universidade, ele fala, olha, seu trabalho está com qualidade de material acadêmico, de material de universitário. Por quê? Porque eu adquiri as ferramentas e apliquei o método. Né? E eu queria ensinar isso às pessoas. As pessoas esquecem desse detalhe literário importante. Quer ver uma coisa interessante? Vou pegar um texto bíblico que eu gosto. Está lá em Cantares, tem uma parecida em Provérbios, que diz que a esposa ela é uma fonte de água, o qual o esposo se deleita. A fonte de água ela é uma imagem típica no Oriente Médio, para a vagina da mulher. Porque a vagina da mulher, quando está excitada sexualmente, ela expele fluidos, né? Ela expele fluidos, líquidos. E então, essa imagem quer evocar o quê? Que aquela fonte, aquele manancial de águas é o que alimenta o homem. Ou seja, o prazer sexual da mulher é aquilo que alimenta o seu esposo. Se você não tem conhecimento da análise literária, tem conhecimento histórico, você nunca vai chegar a essa resposta. E por que é uma manancial de água? Porque a água, ela gera vida. Lembra do Salmo 1, né? Que a árvore plantada junto à corrente das águas, que o seu devido tempo dá fruto, porque ela é fonte de vida.
que esse fluido sexual é fonte de vida, é necessário para que haja uma reprodução, é aquilo que dá vício, que dá força, ou seja, aquilo que sustenta o marido. O marido também necessita dessa qualidade sexual sendo satisfeita. Então, você sem esse conhecimento histórico e esse conhecimento literário, não chega a essa resposta. Não chega, sem as ferramentas devidas também, você não chega a essa resposta. Você precisa dominar um método. Um método é um caminho a se. E é isso aí que eu queria produzir, né? Chegando no computador, eu vou meter bala, né, pessoal? O Teófilo ele comentou aqui, é que eu não estou conseguindo, os comentários não estão chegando aqui na minha plataforma do StreamYard, mas estão chegando para quem está assistindo ao vivo aqui. Ele comenta o seguinte: a Bíblia incentiva de alguma maneira, talvez inconscientemente e sem perceber para alguns, e naturalmente leva a apreciar e se interessar por literatura, história, geografia e matemática. De fato, a Bíblia ela é uma porta para o mundo antigo. O Fabeto estava falando sobre treino, sobre método. Eu quero colocar aqui para vocês uma coisa muito interessante. Eu, quando eu fui fazer história é minha segunda faculdade, a minha primeira foi teologia. E quando eu fui fazer, eu cheguei na parte de história antiga, qual que é o método do historiador antigo? É exatamente o mesmo método que todo exegeta bíblico faz. É aprender a língua original do documento, é contextualizar o negócio no contexto histórico, é analisar, como o Fabiano colocou. O mesmo processo exegético é o mesmo processo para o historiador antigo. Então, tecnicamente, todo exegeta é um historiador antigo. Porque, querendo ou não, Novo Testamento, 2.000 anos atrás. Antigo Testamento, mais de 5.000 anos atrás, né? 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos atrás. Então, estamos lidando com um documento antigo. Então, tecnicamente, nós somos historiadores antigos. Existem povos que só são comentados porque está na Bíblia. Fora da Bíblia. Vai pesquisar quantas vezes Babilônia é citada. Muito raro. Edom, por exemplo. Edom, Assíria. O pessoal achava que Nínive era uma invenção, porque o único registro de Nínive, até o início do século passado, era um registro bíblico. E no século passado, descobriram a cidade de Nínive a partir da arqueologia, e aí foi descoberto que o relato bíblico é histórico. A Babilônia também. Falavam que a Babilônia, se você pegar léxicos, dicionários do século XVIII, de 1700 e pouquinho, antes da moderna arqueologia, antes do nosso querido Napoleão Bonaparte, eles acreditavam que a Babilônia ela não existia, ou se ela existiu, na verdade ela foi uma pequena, sabe assim, uma pequena aldeia, uma nação não muito poderosa, exagerada pelos hebreus. Aí quando foram ver, quando acharam a Babilônia, aí falaram, não, os caras eram bichão, como a Bíblia mesmo diz. Então, Babilônia, Nínive. Tanto que quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu vou ser exegeta, eu quero aprender exegeta, o que eu faço? Colocar a mão no ombro da pessoa e falar assim, amigo, você está caminhando por águas muito turbulentas. Porque o exegeta, ele não é simplesmente a pessoa que analisa o texto. Porque para ela analisar o texto, ela precisa ter uma bagagem histórica, como a Adolfo falou. Ela tem que conhecer a metodologia histórica e as ferramentas da análise histórica. Ela tem que conhecer a ferramenta da sociologia, porque ela tem que entender o contexto sociológico no qual o texto foi escrito. Ela tem que entender de crítica textual, porque ela tem que estabelecer qual é o texto original. Ela tem que entender de linguística e gramática, porque ela tem que dominar a língua original. Seja o hebraico, seja o grego, seja o aramaico. Então ela tem que ter conhecimento linguístico denso. Ela tem que ter um conhecimento literário muito denso. E não é um conhecimento de principiante. Quando nós estamos falando de exegetas assim, acadêmicos, de pesada, parruda. Para você dominar todos esses elementos que compõem a exegese, vão só anos e anos de estudo. A pessoa que ela chega cantando de galo e cuida, mas eu sou o exegeta. Mas o que você sabe de história? O que você sabe de literatura? O que você sabe de língua original? Porque se você não domina o texto, né, na sua língua original, a sua exegese é manca. Não estou dizendo que ela não é efetiva, mas ela é manca. Você está dependendo da leitura de outra pessoa. Porque a tradução é a leitura de outra pessoa. Querendo ou não, toda tradução ela traz um peso ou ela traz uma limitação, né? Igual na live anterior que eu estava falando. Perguntaram, esse texto aqui tem essa tradução e essa tradução. Eu falei, possivelmente as duas estão corretas. Porque se trata de uma interpretação do tempo verbal. E o tempo verbal grego
a interpretação dele está no o foco dele, o enfoque do verbo grego e do hebraico o foco é a ação em si. Como que a ação é feita. Só que no tempo latino e português, a ênfase da ação está no tempo. Só isso já gera um baita problema para qualquer tradutor. Aí você tem 4, 5 traduções possíveis do mesmo verbo em questão de tempo. Então, o mesmo verbo ele pode ser traduzido no passado, no presente ou no futuro, dependendo do contexto. Entendeu? Então, fica difícil, cara. É difícil. A tradução é algo bem complicado. Né? Exatamente. E aí, como o rapaz comentou, eu esqueci o nome dele, que a Bíblia ela exige, ela nos chama para esse conhecimento, é verdade. E uma coisa que eu deixo claro no curso, que eu vou dar até um spoiler agora, não é a mesma coisa analisar um texto, por exemplo, vamos supor, o Prêmio Basílio de Queiroz e analisar o texto de Moisés e Deuteronômio. Não é a mesma coisa. Porque nós estamos falando de dois tipos de literatura diferentes, que tem a sua estrutura diferente, que tem as suas nuances diferentes e que tem uma metodologia de análise, não, tem ferramentas de análise que são diferentes, mas a metodologia em si é a mesma. Só que a diferença aqui, existe muita diferença entre analisar uma poesia hebraica do 6º, 7º século antes de Cristo e analisar uma poesia hoje no mundo contemporâneo. Hoje nós falamos de métrica, na língua hebraica não existe métrica. Existem pessoas que brigam pela métrica hebraica, mas ela não existe. Um dos apoiadores disse que ela não existe, a métrica hebraica. Por exemplo, o esquema de rimas, que nós tanto conhecemos, ela não existe na língua hebraica. E quando existe, é um caso muito específico, acontece somente em provérbios, para deixar o texto mais memorável, né? O texto suando, assim, mais memorável, mais grandioso, fácil de decorar, tipicamente dos provérbios, né? De pingar. Quer dizer, então, que nego drama em hebraico seria uma bosta, então. Porque não tem. O hebraico antigo, né? Que é o hebraico clássico, o hebraico tardio, esses hebraicos, eles não possuem rima e não possuem métrica. Só uma pergunta, tá escutando barulho? Pouquinha coisa. Tentar me afastar, então. A mulher já tá brigando com quem? Não, tem visita no vizinho. Faz barulho. Certo. Pegando esse gancho que você tá falando aí, Fabito, a questão do estudo, por exemplo. Eu cheguei para professora de português, eu fui substituir a professora de português na terça-feira. E aí nisso eu trombei com outra professora de português, né? Aí eu falei para ela assim, né? Eu falei, ó o que eu trouxe hoje para os alunos. E ranquei um Lusíadas de Camões e mostrei para ela. Ela já olhou e falou, é difícil para essa molecada, hein? E eu olhei e falei, cara, é obrigação, né? Obrigação de todo falante de língua portuguesa ler Camões. É difícil? Eu fui ler com 29 anos de idade, né? Só que eu expliquei, contextualizei, analisei. E é trágico, né? Ouvir de um professor de língua portuguesa, talvez seja por experiência própria, né? Que a gente tentar apresentar uma obra clássica e obrigatória, porque eu considero que são poucas obras obrigatórias que todo mundo tem que ler. Camões é uma delas. O Eduardo Gibbons é outra. Eduardo Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano é outra. Não, é leitura obrigatória. Não tem como, não tem para onde correr. Você pode falar, igual você me cobrava, né, Fabiano? Então, isso aqui é leitura obrigatória, você tem que ler. Não tem para onde correr. E assim, então eu considero Camões, mesmo que eu não seja um grande admirador e tal, mas é o primeiro livro escrito em língua portuguesa. É o livro que definiu a língua portuguesa. Se o cara é incapaz de compreender o primeiro livro em língua portuguesa, como é que ele vai entender os últimos? Tanto que, assim, para mim o texto mais obrigatório, perguntasse qual é o texto obrigatório, cara, para mim é esse, a Bíblia Sagrada. E por quê? É porque eu sou um religioso? É porque eu sou um apologista, né? É porque eu sou um apologista? É porque eu sou um pastor? Não é nada disso. A pessoa, por que eu considero que a Bíblia ela é o texto mais fundamental? Porque, de fato, ele é o texto base da civilização. Tem um livro muito legal chamado O Grande Código, que é de um crítico literário canadense chamado Northrop Frye,
que ele analisa a Bíblia em termos de crítica literária e ele demonstra que todas as estruturas narrativas que nós temos hoje em dia, elas já existiam na Bíblia. Elas são ou cópias, ou inspirações, ou são estruturas que nós aprendemos com o texto bíblico. Ou são com o texto bíblico, ou são com a Ilíada de Homero e a Odisseia. Não tem para onde correr, né? E aí o problema é que esse ensino laico, esse ensino antirreligioso, é mais laico que antirreligioso, eles, e a própria mentalidade da nossa época, eles imputam a Bíblia como texto religioso. E, de fato, a Bíblia tem um uso religioso em muitas religiões, em muitas seitas, etc. Mas, porém, todavia, a Bíblia é principalmente um documento histórico, sociológico, literário. Eu tinha um professor de história que amava ler a Bíblia e ele era ateu. Ele dizia assim, mas a Bíblia é um documento histórico riquíssimo. Ainda que eu não acredite nos relatos que neles estão, é um documento histórico riquíssimo. A criança que ela é criada num ambiente ateu, que ela é criada num ambiente 100% ateu, e ela nunca tem contato com a Bíblia, ela está perdendo 99% da cultura ocidental. Ela não vai conseguir entender as diferenças que estão em livros de literatura posteriores. Ela não vai entender as diferenças que se faz, por exemplo, em debates jurídicos quando se cita o Pentateuco. Ela vai ficar completamente, assim, perdida em 99% das referências que nós temos. Por exemplo, quando se fala em arco-íris, a simbologia do arco-íris é logo a aliança de Deus com os homens. Mas a pessoa que ela não tem contato com o texto bíblico, ela perde isso. Por isso que esse ensino antirreligioso, que imputou a Bíblia, né, ao uso meramente religioso, esqueceu do seu uso literário, acadêmico. O Lusíadas de Camões é cheio de referências bíblicas. O Lusíadas de Camões, quando o Vasco da Gama com a sua tripulação, lá no canto 2, canto 2 dos Lusíadas, eles encontram a tripulação, olha, eles descem em Moçambique, na ilha de Moçambique, e eles têm contato com os primeiros mouros. Lá diz que eles são descendentes de... Aí, qual é o nome do irmão de Isaac? Eu esqueci. É tanta informação. O irmão de Isaac, que foi repudiado, o irmão de Isaac mais velho, que era filho de Agar. Não, Ismael. Falando descendente de Ismael. Você já percebeu, você já perdeu quase todo o brilho dos Lusíadas, né? Então, é um pouquinho problemática essa questão, porque eu acho que a Bíblia é o texto mais fundamental. A Bíblia, a Ilíada e a Odisseia são os textos mais fundamentais de todos, assim, para estruturar toda a base da cultura. Né? Então, se você já perdeu o texto bíblico, o estudo bíblico, você já perdeu quase toda a tradição literária ocidental e oriental, porque a Bíblia é de origem oriental, ela não é de ocidental. Ela foi apropriada pelo mundo ocidental, mas ela não é do mundo ocidental, é do mundo oriental. Então você já está perdido nas diferenças já da tradição. Você não consegue ler um Santo Agostinho direito. Você não consegue ler um São Tomás direito. Você não consegue ler até um Machado. Esses dias minha mulher estava lendo Helena, do Machado de Assis. Tem lá uma referência do Machado. Ele faz uma metáfora bonitíssima que fala que a mulher, ela liberou a simpatia da outra como Moisés batendo na rocha e jorrando água. Isso é uma imagem claramente bíblica. Se a pessoa não tem conhecimento bíblico, ela ficou perdida naquele momento porque ela não conhecia essa história bíblica. E aí eu tive que pegar, sentar do lado dela e falar, isso aqui é uma referência bíblica, a tal episódio, acontece em tal livro, desse jeito, para que ela pudesse, então, entender o que o Machado tinha dito. Caso contrário, ou ela pularia sem entender, ou ela teria que pesquisar e estudar para ver se ela conseguia tapar essa defasagem dela. Perdão aí as tosses e as pulgadas, que eu estou com alergia. Tenho alergia do coelho. Meu coelho, eu sou alérgico a ele. Alérgico a quê? A pelo de coelho, de gato. Eu sou alérgico ao meu coelho. Eu não posso pegá-lo. Vou pegá-lo ali, porque ele tá doente, como eu falei, tá com a quebrada. E ele tá de repouso, numa caixa, numa gaiola. E aí, tipo, pegá-lo para limpar a gaiola, porque ele tinha sujado a gaiola. Só que já era, acabei a alergia. Então o negócio é nós fazer uma sopa com ele, né, não? Um ensopado de coelho. Em Portugal, tipo, coelho no açougue. É nós fazer um ensopado, dá pros vizinhos, né? Porque nós não comemos. Não, brincadeira. Ó, vemos aí, meia hora, o Fabeto, o tanto de conhecimento que ele tem. Então, eu aproveito esse ensejo de fala. Se inscrevam no canal do Fabeta. Tem 2 links na descrição aqui.
Um link é do Severino Breda, o velho da lancha, nosso querido velho da lancha, e o outro é o canal do Fabeta. O Fabeta já tá com uns 500 inscritos, e logo, dentro de 2 ou 3 semanas, ele vai estar voltando a gravar vídeo. A gente já consegui correr atrás de um gabinete para ele aqui de computador 1 e 3 segunda geração. Só vou dar uma guaribada nele, colocar um SSD, colocar mais memória RAM e mandar para o Fabeta despachar para ele lá em Minas Gerais. Então, quem quiser dar uma força também, só falar comigo, falar, eu quero ajudar o Fabeta aí, porque vocês já viram que o moleque tem bala na agulha, né? E ele voltou de Portugal, tá construindo a vida dele, acabou de casar. O bichão aí tá começando a viver, cara. E já tá começando bem, cara. Quem dera eu tivesse 18 anos e já começasse da onde você tá partindo, Fabeta. Quem dera. O cara já vai entrar na faculdade de letras, vai iniciar a faculdade de letras talvez no início do ano que vem, já sabendo mais do que muito professor, cara. Porque eu vou falar pra você, se eu tivesse um professor de língua portuguesa que me ensinasse igual você ensina, cara, eu teria abandonado a história para virar professor de letras. Eu gosto muito, acho que é minha paixão, cara. Eu gosto muito de linguística. Da letras eu gosto muito da linguística, mas eu gosto muito mais da literatura. Eu gosto muito da literatura. Gosto muito mesmo. Eu gosto tanto de línguas antigas que casei com uma coroa. Meu Deus do céu, velho. Aí é um bagulho meio louco. Assim, né? Você se admirar o texto bíblico enquanto obra literária. Você fecha os olhos para o texto bíblico enquanto obra religiosa. Parece até um pouco blasfêmico, vou dizer, heresia, mas fecha os olhos um pouco para o texto bíblico enquanto texto inspirado. Tenta olhar para o texto bíblico como um ateu, não um ateu revoltado, um ateu sério, estudioso e sincero, que abre um livro como quem abre a Ilíada, a Odisseia. Isso que eu acho que eu fico puto. O ateu, ele abre a Odisseia, ele não fica. Os gregos acreditavam mesmo que esse Deus aqui fez isso. Ninguém faz isso. Mas o cara, ele abre a Bíblia e ele o pessoal crê que o Adão foi feito de barro. Né? Porque é uma implicação direta com o cristianismo, né? Com a teologia, com a história judaico-cristã, não é com a religião em si. E até, se você admira a beleza do texto bíblico, você fica apaixonado. Assim, esquecendo até a inspiração bíblica, que já nos faz ficar apaixonados porque conta a história de um Deus que nos salvou, que nos criou, que nos redimiu, mas enquanto beleza artística, a Bíblia é um texto incrível. Ele, grande Severino, boa noite. Eu silenciei ele. Já terminou sua fala aí, Fabeta? Já. É um convite às pessoas a lerem a Bíblia enquanto obra literária, para vocês verem a magnitude da escritura bíblica, né, enquanto obra artística. Só isso. Aqui, chegou o velho da lancha. O pessoal já tava perguntando, quando que o velho da lancha vai chegar? Quando que o velho da lancha vai chegar que nós queremos ele? Queremos ouvir as histórias dele. Aí eu falei, a minha esposa falou assim, Adolfo, você tá fazendo live com o velho da lancha e o jovem fazendeiro, né? Que o Fabeta agora é fazendeiro, né? Bichão é ligeiro. Ó, agrobot. Hã? Fazendeiro lá das Minas Gerais. Ele falou assim, rapaz, aqui só tem terra, não adianta não. Eu queria estudar aqui, não, só tem terra mesmo, tem mato aqui. O Fabetão ele foi ligeiro, tava lá em Portugal e falou assim, eu tenho escolha, eu vou para São Paulo trabalhar feito operário e virar marxista, ou eu arrumo uma fazendeira mineira cheia da grana e fico sossegado. Aí, ó, tá em Minas Gerais, mano. E eu não condeno ele não, cara. Agora só... vai ter uma qualidade de vida melhor do que nós que vivemos nessa correria aí, ó. Exatamente. Aí eu já falei pra ele, agora você tem que fazer igual os velhos bons romanos, né? Fazer uns 4 uns 4 bacuri, talvez uns 12, né? Um para cada apóstolo, né? Ou para cada tribo de Israel e meter bronca, né? É complicado, hein? Fala em filho de não, que eu já tô escaldado. Não. Nós estamos falando estamos falando do velho da lancha, né? As menininhas de 19 anos de idade entram em contato com o Severino para conversar com ele, querer namorar com ele, né? Não vamos comentar isso, não, mas tudo bem. Namorar. O famoso velho da lancha. Até agora nós estávamos falando sobre literatura, linguística, o Breda. A importância da exegese, do estudo, do entendimento da Bíblia como um livro não literário. Mas tem uma pergunta muito interessante para você, que é exatamente o tema da sua tese. Tem um vídeo seu no seu canal que você comenta sobre isso.
Sim. Qual que foi a sua tese de mestrado e doutorado, ô Breda, dentro da PUC, para nós? Pode comentar um pouquinho sobre ela e a importância desse tema que você escolheu? Bom, a minha dissertação de mestrado foi na Faculdade Veste, que foi bem fora da nossa linha doutrinária, né? Porque a faculdade é ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a IFLB. E ela possui uma teologia luterana e é liberal, né? Bem liberal. Então, eu até tomei um susto lá quando eu cheguei. Pastores, com certo tipo de comportamento, assim, eu achei estranho, né? O cara é pastor e tal. E, você sabe, a teologia liberal é bem liberal mesmo, é semelhante à católica mesmo, né? Mas, assim, o que eu gostei lá, da minha experiência, eu fui muito bem acolhido. Um fundamentalista sendo bem acolhido por um liberal, né? Então, eu achei interessante isso aí, né? Porque você chega lá, você é adventista do sétimo dia. Você não tem como negar. Você vai falar, eu sou evangélico. Você é evangélico, você é adventista do sétimo dia. Então, tá bom. Entendeu? Tem que falar que você é adventista e pronto. Só E que fim lá de papo, tem que se confessar pro Papa, pro padre, né, meu amigo? Não adianta, não tem conversa. eles têm um pastor lá, né? Que eu acho bonito é os paramentos, mas é muito semelhante à católica, né? A missa, eles têm vela, os paramentos, a veste sacerdotal é bem semelhante a um padre, né? Acho que até participei de alguma cerimônia lá, não estou bem lembrado. Mas o que eu gostei lá foi o acolhimento. O acolhimento lá, eu fui muito bem acolhido. Eu pensei assim, falta ter aula no sábado, né? Mas não tem, não. Lá eles não têm aula no sábado, não. A aula é segunda a sexta-feira, não tem negócio de aula no sábado. As aulas lá é no período das férias, né? Então, lá eu fiz o meu mestrado em teologia. Na época, foi o primeiro mestrado profissional em teologia. A linha de pesquisa era religião e educação. Aí eu foquei a minha dissertação para o tema que eu já venho pesquisando já há muito tempo, que é na área de liberdade religiosa, objeção de consciência, liberdade de crença. Sabemos que os adventistas do sétimo dia eles encontram muitos obstáculos no meio social, né? Principalmente com relação ao meio educacional, com relação ao mercado de trabalho, concurso público. E isso acaba gerando algumas polêmicas, algumas controvérsias, e você vai estudar, você vai prestar um concurso, aí tem prova no sábado. Tanto é que os concursos públicos no Brasil, a maioria deles agora, devido às leis que foram sendo aprovadas em favor dos adventistas, em favor dos sabatistas, não existe mais concurso público no sábado, em nenhum lugar. Você pode ver aí. Concurso público é só aos domingos. Então, esse tema eu achei muito interessante, porque eu vivenciei isso aí, né? Eu passei na pele isso aí. Quando eu era membro da igreja, claro, eu fiquei um tempo fora, depois agora eu voltei, né? Então, a gente sente muito esse problema na pele, assim, você ser discriminado. Por exemplo, na minha faculdade de Direito, eu brigava com o meu coordenador direto. Professores, eu brigava, porque tinha aula sexta-feira à noite, tinha professor que não aceitava propor uma alternativa, eu propunha uma alternativa, eles não aceitavam. Eu briguei com um cara que tinha doutorado em Direito Constitucional na minha faculdade de Direito. O cara queria impor a ideia dele, a opinião dele, e não queria abrir uma alternativa para mim. Eu falei, não, é um direito meu. Tá na Constituição Federal, eu tenho direito a exercer a minha liberdade religiosa e a faculdade vai ter que resolver o meu problema, não quero nem saber. Eu passei a faculdade inteira brigando com o meu coordenador de curso de Direito. Então, a partir dessas polêmicas aí, eu comecei a pesquisar o tema da liberdade religiosa. Aí eu fiz a minha monografia no curso de Direito, depois eu parti para o mestrado, aí o mestrado eu fiz em teologia, foquei o mesmo tema, e aí parti para o doutorado de ciência da religião, defendendo o mesmo tema, na PUC de Goiás. Tanto é que na minha defesa de tese, na minha banca, lá só tinha só teólogos, né? Não tinha, aliás, tinha um professor lá que é teólogo, ele é filósofo, e ele é formado em Direito, que é o Dr. Haroldo Heimer.
e eles me criticaram muito. Falaram, sua tese não é na área de ciência da religião, sua tese é jurídica. Mas eu tentei fazer uma ponte com a ciência da religião, mas eu fui muito criticado na banca porque a minha tese é jurídica, realmente. A minha tese é jurídica mesmo. Eu defendi uma tese jurídica no curso de ciências da religião. Quer dizer, o Breda é um homem da lei, não adianta, não tem conversa. Não adianta, eu estava brigando pelos meus direitos, né? Então, tanto no curso de graduação, quanto no mestrado, no doutorado, eu sempre defendendo o tema da liberdade religiosa, a objeção de consciência. É o direito que nós temos, está lá no artigo 5º, inciso 6 da nossa Constituição Federal. É um direito líquido e certo. E o governo que se vire de proporcionar esse direito para nós, né? Não, e inclusive eu quero deixar o Fabetta falar um pouquinho, né? Uma conversa que eu tive com o Fabetta foi muito interessante, que ele falou assim, ó, o Brasil, em questão de liberdade religiosa, é um dos melhores países. Fabetta, fala um pouco sobre isso aí para nós, aí, para complementar, já jogar de volta pro Severino essa bomba. Posso falar? Estão ouvindo? Bom. Então, como o pessoal sabe, eu já vivi bastante tempo assim no estrangeiro, já viajei para alguns países, já tive contato com a comunidade, especificamente desse caso adventista, e também, de certa forma, judaica. Somos um pequeno povo muito feliz. Se o pessoal acha que tem pouco adventista no Brasil, cara, a minha cidade tem 4 mil habitantes. Nos 4 mil habitantes, eu fui ver a igreja hoje, eu nunca tinha visto ainda a igreja. A igreja é enorme, a igreja é muito grande. Assim, como uma cidade de 4 mil habitantes, a igreja é bem grande. É bem maior do que a central da segunda maior cidade de Portugal, que é o Porto, que é onde eu frequentava. Então, a única igreja da minha cidade, com 4 mil habitantes, é maior do que a central que eu frequentava na segunda maior cidade do Porto de Portugal, que é o Porto. Né? Ou seja, olha que coisa louca, que devia ter uma média de 1,5 milhão de habitantes, eu acho. Então você vê assim um problema, né? Em questão de proporção, mas o que acontece? Eu tive alguns problemas bem graves assim, para frequentar o curso. Eu tinha aula sexta-feira de noite. Eu quase reprovei porque eu faltava e a minha justificação era sempre o documento do pastor da minha igreja. E eles não queriam aceitar. Eles queriam que todos os dias eu levasse um documento diferente. Ou seja, vamos supor, eu faltei no dia 16 de agosto de 2020. No dia 16 de agosto de 2020, o pastor deveria fazer um documento com essa data assinado para eu mandar lá. Se eu na outra semana fosse faltar no dia 27, eu teria que ter um documento do dia 27. Então, eu enfrentei muitas dificuldades nesse aspecto para conseguir frequentar o curso. Muita retaliação dos alunos, pensavam que eu era um empecilho e que eu fazia isso para sair mais cedo das aulas. E tive muito empecilho também na questão burocrática administrativa da escola, para eu conseguir passar de ano. Porque eu tinha uma aula, que era depois do pôr do sol, das 6 às 7h30, que era aula de psicologia, e eu, durante um ano inteiro, praticamente, porque o pôr do sol na Europa, às vezes, quando chega a época do verão, é depois das 9h30, 10 horas. Mas até chegar essa época de verão, eu voltei a todas as aulas. E alguns professores entendiam, me respeitavam, e alguns outros olhavam isso com muitos maus olhos e diziam: você tem que se adaptar ao país onde você está. Não pode impor a sua religião, seus princípios, ao país onde você se encontra. Então, as pessoas têm um mau olhar muito grande. Muitas vezes, pessoas chegavam até mim, que eu recusei alguns empregos, algumas ofertas de emprego, algumas oportunidades boas por causa do sábado. As pessoas chegavam, colocavam a mão no meu ombro, até mesmo ex-adventistas que moravam lá na Europa. Inclusive, ele rejeitou o trabalho de Google Boy lá, hein, gente? Ele rejeitou o trabalho de Google Boy. Olha, não vou mentir que eu cogitei para pagar a universidade lá, viu? Mas daí, voltando ao assunto, eu era muito criticado, e algumas pessoas, até mesmo ex-adventistas, tinha um caso muito interessante de um rapaz que morava na França, que ele colocou a mão no meu ombro e falou: meu amigo, quer ser adventista, vai embora daqui. Por quê? Porque eu não conseguiria guardar o sábado onde eu estava. Ninguém me cederia o sábado. Porque o domingo é o dia onde nada funciona na Europa. Quem já foi para a Espanha sabe que nada abre de domingo. Nem o McDonald's, nem shopping, nada abre de domingo. Na França, a mesma coisa. E o sábado é dia de trabalho, é dia corriqueira, é dia como qualquer outro.
Então, é muito difícil. Até que na minha igreja, a maior parte dos adventistas eram pessoas que tinham o seu próprio negócio ou que tinham trabalhos com horário extremamente flexível. Eu cheguei a ver um caso, pesquisando bastante sobre essa questão da liberdade religiosa em Portugal, um caso interessante não lembro se era um libanês, se era um marroquino, que havia chegado a Portugal, ele estava trabalhando num call center, né, numa empresa de telemarketing, que tinha horários extremamente flexíveis. Ia às sextas de manhã, para quem não sabe, o muçulmano precisa ir à mesquita ou lugar fazer as suas orações. É uma obrigação semanal do muçulmano. E ele exigiu, né, de acordo com a lei, também existe em Portugal de liberdade religiosa, de que ele deveria ficar livre, né, às sextas de manhã, e ele tocaria o horário com outra pessoa, etc., para ele poder cumprir com as atividades religiosas dele. O que acontece é que ele foi demitido. Né? Ele foi demitido da empresa por isso. Outro caso interessante era de uma mulher que ela tinha que fazer as orações 3 vezes ao dia, porque ela era muçulmana, e enquanto ela fazia orações dentro do escritório da empresa, mandaram ela embora também. E eu vou contar um caso interessante, né? Quem não sabe, eu tenho uma ascendência judaica. E eu muitas vezes andava de kippah pela rua. Eu não tirava kippah por nada. Hoje em dia até já não tenho mais tanto esse costume, mas eu não tirava kippah por nada. E eu, no momento na escola, eu fui proibido de utilizar kippah. Porque cobertura de cabeça, em modo geral, em Portugal, é muito, na Europa, de modo geral, né? É muito mal vista, falta de respeito. Você entrar numa sala de alguém com um boné na cabeça, pode ter respeito, muito grande. Na sala de aula, você é penalizado. E eu usava o kippah livremente. E eu tive uma briga institucional com a escola para poder ter a liberdade de utilizar a kippah quando eu quisesse. E eu não pude. Alguns professores que entendiam o meu lado, que compreendiam a minha situação, me permitiam, na aula deles específica, utilizar a kippah. Outros já me obrigavam a retirar. Se fosse um judeu ortodoxo que não tira a kippah, além de, depois de 3 passos, né, ele pode dar mais 3 passos sem a kippah, ou seja, ele teria que usar a kippah o tempo todo, isso daria uma briga, no mínimo, judicial. Né? Mas como eu não sou um judeu ortodoxo, religioso, etc., né? Eu sou um adventista que tem muito apreço pela tradição judaica. Eu abdiquei, tudo bem, eu vou comprar essa briga feia por causa de algo que, para mim, sou efêmero. Mas, por exemplo, na França, é proibido qualquer símbolo religioso nas escolas. Você não pode usar uma cruz no pescoço como pingente, não pode usar kippah, não pode usar hijab, ou seja, aquele véu que as muçulmanas utilizam em volta da cabeça. Olha o nível, né? Então, assim, o Brasil, e eu já ouvi muitas pessoas falando, o Brasil é o país com a melhor taxa de liberdade religiosa de todos os outros. Né? E eu concordo. Para mim, com a minha experiência que eu tenho, de todos que eu conheci, frequentei, viajei, é o melhor. Para fazer um comentário... Pode fazer, você disse que lá tem essas restrições. Aqui no Brasil, não existe restrições, mas existe uma restrição velada. Entendeu? Uma restrição velada, um preconceito velado, escondido. Quando você começa a argumentar com um professor, ele começa... como você disse, o seu colega disse lá, não, você tem que ir embora, se quer ser adventista, tem que ir embora aqui no país. Então, aqui no Brasil, já foi pior, claro. Já evoluiu bastante, as leis estão evoluindo, mas ainda não está no ideal. Quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, não existia uma lei a nível federal. Existiam leis a nível estadual. Cada estado tem uma lei. Agora já existe uma lei federal aqui no Brasil. Entendeu? Antes não existia. E, salvo engano, quem assinou essa lei foi o Bolsonaro. Entendeu? Existe a lei para os estudantes adventistas com relação ao Enem. Então, agora já existe uma lei que beneficia os adventistas com relação à guarda do sábado. Então, o Brasil está evoluindo. Agora, lá na Argentina, que eu estou fazendo um estudo comparativo entre Brasil e Argentina, lá está mais evoluído do que aqui. Tanto é que o último trabalho que eu apresentei, que é um pré-projeto de pesquisa, a minha professora falou, mas aqui não existe esse tipo de problema. Eu falei, melhor ainda, professora, se não existe, então eu vou fazer um estudo comparativo e vou dizer que aqui, no país de vocês, está bem mais evoluído do que lá no meu. Ah, mas aqui não existe esse conflito. Eu falei, não existe, mas eu estou fazendo um estudo comparativo para ver se realmente acontece esse tipo de problema aqui na Argentina. Então, eu estou fazendo
essa análise aí. Na verdade, se você devia fazer um estudo comparativo de quem é melhor, Pelé ou Maradona. Você ia ser aprovado, certeza. Eu tenho certeza que é o Pelé, né? Claro, né? Provar juridicamente que o Pelé era melhor que o Maradona. Não, o Maradona já foi. Os dois já foram, né? Mas o Pelé vai ficar para a eternidade. O Maradona também foi brabo, hein, cara? O cara levou nas costas o time dele, hein? Fala aí. Foi. Hã? Só que o pessoal lá em Deus, lá na Argentina, o Maradona é um Deus, né? Criaram até uma igreja. Diz que existe até uma igreja. Em homenagem a ele, sim. Sim, com o nome dele. Caramba. O cara é idolatrado lá. Mas claro, o único jogador decente que eles têm, fora o outro que tá chegando também, o Messi? Tem o Messi. Acho que o Messi é argentino também, o Messi? Sim, claro. O Messi, o Tevez, esses são dois jogadores aí também bravos também, mas, pô, não ganharam uma Copa nas costas, né? Tipo, né? Foi bravo contra o Brasil, né? Então o Maradona, respeito, máximo respeito a ele, mas tudo bem. As minhas experiências aí, né? Eu sempre parti do prático para o teórico, né? Eu tive que passar pelos problemas, sofrer restrições, e daí, a partir dessas restrições que eu sofria, eu comecei a pesquisar o tema, igual o Fabeta. Ele começou a sofrer na pele o que é ser um adventista do sétimo dia. E aí você começa a pesquisar, e você vê que você tem o seu direito, mas as pessoas acabam restringindo o seu direito. Então, infelizmente, é assim. Apesar de existir a base legal, lá na Constituição Federal, existe o artigo, mas eles falam que tem que existir uma lei específica que regulamente o nosso caso. Só que o nosso caso está evoluindo bastante. Aqui no Brasil já está bastante evoluído já as leis, né? Hoje, que nem o Fabetão aí completou 19 anos de idade, já é um homem formado, fazendeiro. Né? Casado. Não, cara, o cara casou relâmpago, foi igual eu, cara. Eu respeito o Fabeto porque ele casou igual eu. Foi lá, assinou os papéis, pegou 2 bêbados na rua para seus padrinhos e já era, fim de papo. Né? Fim de papo. Pegou 2 bêbados na rua, deu 1 litro de cachaça para cada um e transformou em padrinho e agora já era. Hã? Os 2 bêbados de testemunho, né? Oh, beleza. Tá aprovado. Né? Tá aprovado. E assim, o Fabeto ele tá bem nesse caminho, mas ele é de um outro tempo, né? Um tempo em que nós temos leis que nos protegem. Eu vou ser sincero, eu sou nascido e crescido, eu sou nascido em cidade pequena, lembra? Tem 100 mil habitantes no interior de São Paulo, crescido num bairro afastado chamado Pirassununga, Santa Fé de Pirassununga. Quem quiser dar uma pesquisada vai ver que esse bairro ele fica do lado da Aeronáutica e 8 quilômetros da cidade de Pirassununga. Então era um bairro bem pequeno e afastado. Eu não conheço só a cachaça, só. Pirassununga. Tem muita pizza, né? Mas é um lugar muito bonito. Minha infância foi muito legal, nadei no Rio e tal. E meu irmão aproveitou mais, ele namorou as meninas no Rio, eu só nadei no Rio só. E assim... Só que, cara, eu sou de uma época em que a gente zoava os crentes, cara. O cara era crente, nós zoava ele. Chamava de crente, o crente da bunda quente e o católico da bunda de óleo, né? A gente fazia isso, a gente zoava um com o outro na escola. O cara que era crente, às vezes ele tinha vergonha de dizer que era crente. Por quê? Porque ele era minoria. E assim... Agente secreto. Ninguém sabia que ele era crente. Exatamente. Tinha gente que... Pô, só pelo... A pessoa era gente boa, tranquilo. Mas só de saber que ele era crente, a gente já zoava. E tinha aqueles crentes corintianos também, né? Aquele crente que ia na igreja, que o pai era pastor. Tinha um amigo que o apelido dele era Pastor. Porque o pai dele era pastor, o avô dele era pastor e tal. Então, assim, ele cresceu bem revoltado com religião e dentro da escola ele era zoado por causa disso, né? Era zoado. Né? Era bulinado. O pessoal bulinava com ele. Quando eu cheguei aqui, Adolfo, na minha cidade, eu morei em frente a uma igreja pentecostal. Em frente, não. Aí em frente. Rapaz, eu odiava tal do crente, viu? Mas por que esses crentes têm que gritar? Será que Deus é surdo? Eu pensava assim, né? Aí morei com o Testemunho de Jeová. Quase que eu me tornei um TJ. Aí o Testemunho de Jeová começou a dar um péssimo testemunho para mim, eu já saí fora deles. Por quê? Eles eram bonitinhos, arrumadinhos e tal, mas não pagava conta de jeito nenhum, viu? Era caloteiro pra caramba. Eu não tô dizendo que todos são, né?
Mas esses especificamente que moravam comigo deram um péssimo testemunho para mim. Falei, mas como que vocês são crentes, mas vocês não pagam as contas? Que negócio é esse? Eu não sou crente e eu pago minhas contas em dia? Como é que vocês fazem isso? O cara morava comigo, chegava o dia de pagar aluguel, não tinha dinheiro. Chegava o dia de fazer compra, não tinha dinheiro. Aí ficava tudo nas minhas costas. Primeiro era um irmão, aí depois veio mais um casal, um irmão dele com a esposa, depois veio mais outro. Aí daí a pouco eu tava com 4 TTJ debaixo do meu teto, e eu eles falei, não, tô fora. Eu peguei e falei, soltei na banguela. Falei, não, meu amigo, ó, eu não sou crente, vocês ficam tentando me levar para essa igreja de vocês, mas vocês não estão dando um bom testemunho da fé de vocês. Que chega o dia de pagar aluguel, vocês não têm dinheiro. Chega o dia de fazer compra, vocês não têm dinheiro. O dia que acaba o gás, vocês não têm dinheiro. E tá ficando só nas minhas costas. Então, cada um caça seu canto. E vai dar estudo bíblico para outro, que para mim vocês não vão dar mais, não. E mandei vazar. Entendeu? 4 irmãos, 3 irmãos e uma mulher. Mandei vazar. E aí eu já odiava crente, aí que eu odiava mais ainda, entendeu? Esse negócio de crente aí, os caras vêm com a Bíblia debaixo do braço, mas não ajuda ninguém, mas que negócio é esse? Aí eu peguei e mandei vazar. E como é que você virou adventista, Severino? Aí é outra história. Aí é uma história bem longa, né? Eu tinha um amigo meu aqui na minha cidade de farra, entendeu? Época de solteiro. Ele trabalhava nos Correios, só que os pais dele são adventistas. Os pais dele sempre foram adventistas. Os irmãos, a família dele, toda era adventista. E ele estava desviado, e ele nunca falou isso para mim, que ele era um adventista desviado. Rapaz, e esse cara saía, namorava e pegava a mulherada, e eu só na cachaça e tal, e farra. Rapaz, daí um belo dia ele sumiu, ele foi embora. Ele trabalhava nos Correios aqui, pediu conta dos Correios e foi embora. Aí um belo dia ele volta, encontro com ele uma Bíblia debaixo do braço. E eu já fazendo faculdade, ciência contábil. Brenda, seguinte, agora eu mudei de vida, eu me converti, agora eu sou adventista 7º dia. Eu, mas como assim? Do jeito que você era, cara? Vida torta? Mulherengo? Cada semana você pegava uma mulher diferente? Não, agora eu me redimia, os meus pais são adventistas e eu tive pensando bem, tive que voltar para a igreja e tal. Agora me casei, tenho filhos já, e eu quero oferecer o estudo bíblico para você. Eu falei, não acredito, lá vem esse negócio de estudo bíblico de novo. Antes foram os TJ tentando me convencer, agora adventista 7º dia. Tá fudido. Não aguento não, cara, não aguento não. Antes eram os TJ. Só que os TJ, pelo mau testemunho deles lá, não conseguiram me convencer. Eu já mandei vazar. Até comecei a fazer um estudo bíblico lá, tava até gostando do estudo bíblico, mas pelo comportamento deles eu saí fora. Aí veio agora adventista. Eu falei, espero que você não me dê calote também, né? Porque uns eu já levei. Aí ele falou assim, não vou estudar, vou fazer estudo bíblico. Aí pegou aquele estudo bíblico antigo, 28 estudo bíblico, onde tinha as perguntas e respostas, um pastor, não sei o nome do estudo bíblico, bem antigo, 28 estudos, bem completo. É o de Daniel da estátua, não é? Isso, tem uma foto da Daniel. Isso, e eu era católico praticante, eu já fui um católico, eu ia na missa, eu ia na reunião, no grupo de jovens ali em Pochorel, ali, eu era salesiano, entendeu? Daí veio o cara me dar um estudo bíblico, aí quando ele chegou no estudo bíblico do sábado, ele falou assim, ó, tá aqui os 10 mandamentos. Aí, você sabe o catecismo da igreja, né? Eu falei, sei. Guardar domingos e festas. Bora lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Aí fala do sábado. Eu falei, peraí, sábado? Eu sempre fui ensinado que eu tinha que guardar os domingos e festas. Mas isso aí é a doutrina da igreja católica. Mas sério, você está falando sério mesmo? Sério, tá aqui, ó. Ele me mostrava lá na Bíblia. Aquilo lá para mim foi uma novidade, aquilo lá abriu a minha mente, né? Falei, sério que eu fui católico a vida toda e ninguém me falou isso?
que tem que guardar o sábado e não o domingo. Falei, mas e o Novo Testamento? Não tem nenhuma passagem que fala que tem que guardar o sábado. Falei, sério? Aí eu comecei a ficar encabulado com aquele estudo, né? E ele, ó, pau, todo sábado lá na minha casa, ó. Já me levou para a igreja, já me jogou uma lição da escola sabatina na minha mão. Tá aqui, ó, isso aqui você vai estudar toda semana. Rapaz, eu comecei a gostar daquela lição. E eu comecei, daí a pouco eu já estava passando a lição, nem era batizado ainda. Já estava passando a lição. Entendeu? E daí, entendeu? Aí eu já fui fisgado já, né? Já era. Nunca mais. Dane-se o resto das doutrinas, já pegou pelo sábado de lição da escola sabatina, foi amor à primeira vista. Aí o cara me jogou estudo bíblico lá, acho que é Daniel Bergman, o nome do estudo, alguma coisa assim, Bergman, o nome do pastor que elaborou esse estudo. Mas é um estudo completíssimo, onde fala das 2.300 tardes de manhã, sobre a estátua lá de Daniel, os reinos, onde explica tudo certinho. Hoje não existe mais esse tipo de estudo. Hoje é estudo bíblico light. Não fala das 2.300 tardes de manhã. Entendeu? É difícil você ver um estudo bíblico que tem esse estudo. Agora, se você pegar esse estudo aí, eu nem sei se eu tenho esse estudo aqui. Eu vou procurar ver se eu acho ele. Eu até guardei com uma relíquia. E até hoje eu não encontrei um estudo bíblico igual a esse. Nunca. Esse aí, quando eu era missionário, eu usava esse aí, pessoal. Eu não lembro o nome, mas na capa tinha a estátua de Daniel. Era um estudo bem tenso. Demorava pra caramba pra eu terminar o estudo. Demorei quase um ano para terminar esse estudo. Aí chegava, às vezes, algum sábado que eu não fazia, né? Aí quanto mais você não fizer... E eu só fazia só aos sábados, né? Que é o dia que a gente estava de folga, né? Então, aí, se você... São 28 estudos. Aí você pega aí, 28 divide por 4. Né? Dá mais de 6 meses. Né? Então, eu demorei quase um ano. São 52 sábados que um ano tem. Se 28 é metade. Mais de pouca coisa de meio ano. 6 meses. Aí, se você perde um sábado, você demora mais de 6 meses. E hoje em dia, o que acontece? Dá aquele estudo lava rápido lá, né? Bem rapidão. E 3 meses o cara já está pronto para o batismo, né? Então, hoje o propósito é batizar, né? Então, não é tanto o conhecimento. É a quantidade, não a qualidade. Então, antigamente, se primava pela qualidade. Eu gosto muito do artigo do pastor Albertinho, onde ele fala assim, podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia? Que antigamente, você falava que era adventista do sétimo dia, o adventista sabia a Bíblia de cor e salteado. Hoje não, hoje você vai fazer um teste com o adventista, acho que é perigoso ele errar mais que 50% das perguntas, né? E antigamente não, o adventista era muito respeitado, né? Porque era o estudante da Bíblia, né? Inclusive ele proibiu a gente de fazer apologética, porque assim, os adventistas caem tanto na apologética que pira o cabeção e toca o terror nos inimigos e cria barreira, né? E cria barreira, tanto que tem uns pais de apologistas aí que gostam de debater com os adventistas. Né? Os caras são loucos demais, eles estudam demais, entendeu? Então acaba refutando e recusando, né? Exato. Ó, Teófilo respondeu o seguinte, moral da história, um crente caloteiro vai ser mandado embora pelo Severino, né? É isso aí, não pagou, deu um péssimo testemunho para mim, tchau, obrigado. Já tá indo embora. Ó, tem o Jorge Pacheco que ele fez uma colocação, né? Por isso muitos entram cedo e saem cedo da igreja. Verdade. Porque não tem um conhecimento sólido, né? Da palavra. O cara faz um estudo bíblico ali bem rapidão, já se batiza, daí a pouco já qualquer provação que vem, o cara já tá fora, né? O cara não aguenta, né, o arroz. É que assim, cara, eu vou mandar a real. Eu já frequentei a igreja pentecostal e assim, o pentecostal, de maneira geral, ele é muito amigo. Como é que funciona o evangelismo do pentecostal? Primeira coisa que ele faz, ele te leva para a igreja dele. Aí você foi uma, foi duas, ele te convida uma terceira vez, aí ele começa a firmar uma amizade, se ele já não é amigo, ele começa a firmar uma amizade contigo, e vai te circulando, falando sobre Bíblia, te empurra uma profecia, te empurra algo de prosperidade, senão ele fala também, joga uma praga também, Fabeta, se você não vir para minha igreja, você vai pegar um câncer no saco. Você tem que ir lá sexta-feira para o pastor orar por você. Ele vai ter que... Não, agora não. Pode falar isso agora, recém-casado. Não fala isso pra ele, não.
Um câncer no saco ainda? Pô, não, isso aconteceu comigo. O pastor chegou e falou assim, ó, você está sendo libertado de um câncer. Eu falei, porra, eu não tenho câncer. Mas pai que você tem no futuro. Puta que pariu, olha a praga que o cara tá me jogando, velho. Uma libertação futura. Ele está curando um câncer em potencial. Pra você ver, velho, pra você ver. Então, assim, como é que funciona isso? Então, ele te evangeliza dessa forma e você entra na igreja não tanto pelo aspecto doutrinário, Pelo temor. mas você entra pelo temor e você entra pela amizade. Já o adventista, e aí você se torna muito amigo das pessoas. Então, por exemplo, eu comecei a frequentar uma igreja pentecostal porque eu estava sentado com o turnão, camiseta preta do Nirvana, tocando um violão desafinado. Passa um pastor, afina o violão e toca uma música muito bonita. E aí ele forma amizade e começa a levar para a igreja. Sem problema. Né? E ele nunca me criticou por causa disso, do meu jeito de ser e tal. Só que quando eu tive o estudo bíblico na igreja adventista, com os adventistas, eu também não fui condenado, porque o cara que me levou para a igreja, ele gostava de garotos podres, era desandadão também. E o cara que me deu estudo bíblico é um cara muito mente aberta. Ele é conservadorzão, o Claudinei, mas ele era muito mente aberta. Só que assim, dentro da igreja adventista, eu não tive amigos. Eu não consegui me inserir com amigos dentro da igreja adventista, local. Eu não consegui. A primeira igreja que eu frequentei, eu sempre me senti um peixe fora d'água, mas eu me senti um peixe mais fora d'água. Eu frequentei a igreja 4 meses antes de ser batizado. Aí eu fui ver um parceiro meu de escola, que eu estudava com ele, que bebia, cachaçava, levava vídeo pornô pra sala. O cara era doido, mano, e era adventista. Eu fui ver na igreja, eu falei, mas o que você tá fazendo aqui, rapaz? Eu falei, eu sou adventista. Como adventista? Mais desandado do que eu, caralho. Como você é adventista? Mais desandado do que eu, né? Falei isso pra ele. E teve muita gente que depois de 4 meses frequentando a igreja, o cara me falou, você tá frequentando aqui agora? Eu falei, não, eu frequento aqui há mais de 4 meses. É você que nunca veio. Então, tanto que quando eu fui batizado, tipo, eu não tinha amigos dentro da igreja. Os únicos amigos que eu tive dentro da igreja num bom período, da primeira igreja que eu frequentei, foi o cara que me deu estudo bíblico e o cara que me levou, né? E a família dele, né? A mãe dele e tal. Outras pessoas eu levei muito mais tempo para formar amizade. E não foram os jovens, foram as pessoas mais velhas, né? O velho Fiás, né? O velho Fiás já faleceu no Covid, né? Esse cara, mano, porra, ele é um cara que, assim, ele não tinha cargo nenhum na igreja. A única coisa que ele era professor de escola sabatina. Professor de escola sabatina. Quando ele me via lá embaixo, ele falava assim, Adolfo, você quer passar a lição sábado que vem? Pô, um cara que tinha acabado de se batizar, né? Acabado de casar, né? Que eu batizei em 2011, em 2012 eu tava casando. O cara, ele dava espaço, mano, tá ligado? Ele dava espaço e graças a ele eu cresci bastante. Depois do pessoal veio passando a lição junto com o Fiás. Numa outra sala também pedia para eu ajudar também de vez em quando. Então, assim, mas de começo, cara, foi muita questão da dificuldade da amizade. Então, assim, eu peguei uma época, ou pelo menos uma igreja, em que eu tive o estudo doutrinário, mas em questão de fechar amizade, demorou quase que 3 anos, entendeu? Então, adventista, para se tornar amigo do irmão de igreja dele, é 3, 4 anos. Sempre. Eu frequentei 2 anos a igreja para eu ser batizado. Porque primeiro eu queria conhecer bem a doutrina da igreja. Eu queria ter certeza daquilo que eu estava seguindo. Porque eu era católico praticante. Eu ia na missa todo domingo, eu participava de grupos de jovens. E aí, quando me falaram do sábado, eu falei, não acredito que isso está na Bíblia. Porque eu fui ensinado de outra forma. Então, eu quero ter certeza que essa igreja está pregando realmente o que está na palavra de Deus. Demorei 2 anos para ser batizado. E glórias a Deus, você tá aí, né? Firmão e forte. E tivemos umas tempestades, é claro. Casei 2 vezes, tive uns problemas sérios aí com o casamento. Mas, graças a Deus, estamos aqui de volta. Então, aí tive alguns BOs, né, que a gente fala, né? Mas estamos aí, firmes. O bom é que você nem precisa de advogado, né, cara? Não, mas se eu precisar, eu tenho que contratar. Eu precisei esses dias. Eu tive que ir na defensoria, porque um amigo meu me cobrou um valor que eu não dava conta de pagar, e daí eu tive que procurar a defensoria. Eu fiz um cadastro lá e já resolvi. Porque às vezes a gente precisa, né? A gente não pode. A lei não permite, né? Você sendo formado em direito,
Eu nem posso falar que eu sou advogado, entendeu? Não, de fato você não é, né? Você só tem um curso de direito, né? Eu sou bacharel. E bacharel, perante a lei, não é nada. Não pode fazer nada. Teve um colega que ele trabalhava com... Ele trabalhava, prestava serviço para um advogado, e um outro advogado entrou em contato com ele e pediu para ele fazer uma peça processual. E daí ele pegou e fez. Mandou para o advogado assinar. Pois o advogado pegou aquela peça processual que ele montou e entrou com uma representação no Ministério Público contra ele por exercício ilegal da profissão. E ele foi processado e condenado a pagar uma multa de R$2.000. Exercício legal da profissão. Só porque ele montou uma peça processual. Ele não pode assinar. Você pode elaborar, você como bacharel em direito, você pode elaborar uma peça processual, só que quem vai assinar é o advogado. O advogado vai fazer a conferência, e é ele quem vai assinar, ele que vai dar o aval. Pois o advogado, só para sacanear ele, pegou essa peça processual e entrou com uma representação dizendo que ele estava exercendo a profissão ilegalmente. E ele teve que pagar uma multa. Entendeu? Hoje ele é advogado, claro, passou no exame de ordem, a gente fazia as provas juntos, tá? Ele passou, porque ele precisava passar, ele dependia de passar na ordem para ele ter o ganha-pão dele, né? O meu caso já é um pouco contrário, eu não dependo de passar na OAB para eu me sobreviver, né? Porque eu tenho a minha profissão, né? Então, por isso que eu nunca foquei muito na advocacia. Eu fui mais para a academia, eu fui mais para o mestrado, o doutorado, e não foquei em advocacia. É diferente. E eu tenho uma pena de um cara como você tá perdido aí no Mato Grosso, velho, no meio de um monte de mato. Então, eu fico triste. Vem para São Paulo, mano, você vê. Vem para São Paulo. Mas a impressão sua é que aqui só tem mato, e onça, e jacaré. Aqui é selva de pedra também, rapaz. Aqui a concorrência é brava. Aqui não é... Aqui o menino chora e a mamãe não escuta. Aqui é brava. Fala aí, Fabeto, como é que você conheceu a igreja, rapaz? Ai, até uma história meio triste. É bonito, eu conto, a pessoa às vezes até chora. Como é que eu tenho uma relação de amor e ódio tão grande com a igreja? Eu até digo para as pessoas que eu sou heterodoxo. Hoje em dia eu tenho uma adventista tão própria. Eu, das doutrinas da igreja, das crenças fundamentais, eu discordo de, sei lá, 40% hoje em dia. Tanto que eu até, às vezes, eu fico meio retraído de fazer coisas na igreja, porque as pessoas vão ficar bravas comigo, porque eu vou dizer coisas que elas não vão gostar, que vão contra a doutrina oficial e comum. Não digo oficial, mas comum entre os membros. Mas, assim, eu tinha 13 anos. Tinha 13 anos, eu tinha uma professora de inglês que era muito minha amiga, chamada Lucili. Beijão, Lucili. Primeiro amor da vida do Fabeta, com certeza. E ela era adventista e eu não sabia. Mas eu sabia que ela era diferente, porque ela era diferente das outras professoras. Não só por ser arte, né, que é uma matéria mais dinâmica, com mais atividades práticas, como ela tinha um jeito diferente de dar aula. Ela tinha um jeito diferente de se vestir, de dar aula, de comportar, de lidar com os alunos. Ela não precisava os alunos. É muito interessante. Eu tive um momento muito, muito conturbado ali na minha... Minha adolescência foi uma bosta. Eu não tenho saudade nenhuma da minha adolescência. Eu acho que foi a pior fase da minha vida. E aí eu tive uma adolescência meio merda. Eu comecei me envolvendo com muitas meninas, me envolvi em muitos problemas, e eu era muito meio perturbado também. Eu sempre estudei muito, sempre muito estudar. E eu era muito arrogante, eu achava que sabia tudo. Eu gostava muito da física na época, eu era louco por física. Eu gostava de estudar filosofia, eu estava lendo assim, falava da Cruz na época, do Nietzsche, do Friedrich Nietzsche. Então eu era um moleque meio louco, meio revoltado. E aí eu naquela época, não acreditava em Deus, e estava num quadro de depressão mesmo, uma vez diagnosticado de depressão, eu estava mal. Muito familiar, a maioria eu criava na minha cabeça, e ela me prestava auxílio. Um auxílio que muitas vezes eu não encontrava em casa. Eu lembro de uma vez que ela olhou para mim e falou, leia a Bíblia. Isso eu devia ter de 12 para 13 anos, eu estava mal, leia. E eu lembro que eu li a Bíblia pela primeira vez. Eu tinha uma Bíblia em casa, uma Bíblia católica, tradução da Bíblia Pastoral. Exatamente. E aí eu abri e eu tinha perdido os meus óculos. E eu fiquei com tanto medo que eu falei, eu preciso de Deus. Foi a primeira vez que eu falei na vida, eu preciso de Deus. Eu tinha perdido os óculos, eu preciso não encontrar, minha mãe vai me bater.
E eu abri a Bíblia no Salmo 61, e eu lembro até hoje o começo do Salmo 61, por causa desse dia, que dizia assim, Senhor, ergue-me sobre a rocha que é mais elevado do que eu. E aí foi aquele primeiro contato que eu tive com a Bíblia. Eu tinha um terço em casa, eu peguei aquele terço, não sabia para que servia. Peguei como se fosse um amuleto, fiquei ali esperando que o milagre chegasse. De fato, eu encontrei o óculos. Perdido na quadra do condomínio. Depois, eu já no auge assim, do meu quadro assim, de depressão, o que eu fazia muito era assistir shows de stand-up na televisão e na internet, para ver se eu me alegrava, se eu dava risada. E de fato eu dava muita risada, de fato eu alegrava muito, mas terminava o show com um vazio tão grande. Às vezes, domingo à noite, eu sentia até vontade de chorar. Não é por causa do Faustão, mas é porque eu percebia que a minha semana havia passado e não havia acontecido nada nela. Nada no sentido que me tocasse, nada que me impactasse. Ela havia passado como nada, né? Como brisa, como vaidade. E aí eu lembro que eu comia comida não tinha gosto, estava muito mal. Então, ela numa aula, assim, tinha poucos alunos, e ela virou-se, ela começou a aula, mas não, ela virou-se e falou assim, preciso de alguma coisa, e se eu não disser, Deus irá julgar ele por não dizer. E ela começou, então, a falar sobre o sábado, a falar sobre o 1.300 de manhã, a falar sobre Daniel, a falar sobre Apocalipse. E ela dando uma aula de Bíblia, assim, eu fiquei meio chocado, porque eu não sabia o que estava acontecendo ali. Os alunos católicos e assembleanos batendo, rebatendo. E eu que não tinha contato nenhum com a Bíblia, que não entendia nada de nada. Eu ficava assim, ó, ateu, doente, camisa vermelha, entendeu? Eu tava naquela época até enfrentando com o anarquismo. E aí eu venho daqui, eu ia quase babando. Todo mundo rebatendo, assembleando, católico. Não, mas Maria. Não, mas o domingo. Não, mas e tal texto. E eu, ó, boiando, só assim, ó. Que eu nunca tinha escutado sobre sábado. O máximo de contato religioso que eu tinha tido na minha vida era com a doutrina católica. Eu achava que o cristianismo era o catolicismo. Então eu nunca sobre sábado. Naquele dia eu saí meio louco da sala e eu não disse nada, e eu estava sentado na frente dela, na primeira carteira, na hora da saída, todo mundo puto com ela, indo prestar queixas, que ela não pode fazer isso em sala de aula, né? Indo prestar queixas a ela com a diretora. E eu só cheguei para ela e falei assim, eu quero conhecer esse seu Deus. Eu fiquei apaixonado por ele. E eu não tinha nenhum argumento racional para acreditá-lo nele, mas eu havia tido um encontro meio louco com ele. Até eu só... Fabeta, deu uma Estão me cortada. ouvindo? Você teve um encontro meio louco com ele, ponto. Então, até o professor lá fala que a maior prova que nós temos de Deus não é esse entendimento racional dele, essa prova filosófica, mas é um encontro empírico que nós temos com ele na nossa vida diária. São os milagres, são a intervenção dele na nossa vida, são esses encontros que nós temos com Deus que nos fazem acreditar ou não nele. E eu tive um encontro com ele naquela noite, e aí eu cheio de mim, eu fui quebrado naquele dia. Eu lembro que era mais ou menos às 6 horas da tarde, eu estudava de tarde, e eu saí da escola meio perturbado, assim, eu falava de sábado para todo mundo. Eu não sabia qual texto que era, eu não sabia citar nada, mas eu saí falando sábado para todo mundo. Eu lembro que eu voltava para casa com uma menina que era católica, que até hoje é uma católica assim, muito fervorosa, muito, muito, muito. E comecei a falar de sábado para ela. E naquele dia em diante ela nunca mais foi minha amiga. Porque ela achava que eu estava mentindo. Né? Ela falou, mas é um domingo, Não, é um sábado, eu descobri. Eu estava sendo contando a boa nova, assim como o demoniado que foi curado. Saí bradando para todo mundo que eu havia conhecido a Cristo. Não tinha problema, minha família não era religiosa. E aí, como é que eu vou contar para minha família que eu virei adventista no sétimo dia? Então, durante a escola, no outro dia, a professora apareceu com uma sacola lá, e ela morava em Santo André, morava em São Bernardo do Campo, 2 cidades vizinhas. A sacola tinha estudo bíblico, tinha uma Bíblia, e tinha uma Bíblia, estudo bíblico, tinha outras coisas assim, essa Bíblia até cheguei a doá-la. E aí eu comecei a estudar, e ela começou a me dar estudo bíblico durante as aulas, mandava o pessoal, faz essa atividade aí. E eu ficava com ela fazendo estudo bíblico durante as aulas. E é até engraçado porque foram fazer queixa dela a diretora, e ela foi apresentar essa diretora, e a diretora só disse uma coisa para ela, assim, eu não posso te julgar por isso, eu só quero te agradecer, você consertou esse menino.
Aleluia! Glória a Deus, irmão. Exatamente o que eu Mais um pecado arrependido. como fazer uma denúncia se o que você fez foi consertar o menino mais problemático com mais potencial da escola. Porque eu era o menino que tinha mais potencial, mas eu era o mais revoltado. Então, como é que ia desenvolver as minhas habilidades? E ela foi a pessoa que me consertou, que me colocou nos eixos. E, então, eu comecei a frequentar as aulas dela com esse intuito de aprender. Depois, eu aprendia mais, ficava mais maluco. E aí, eu já, direto, assim, era uma semana antes de eu fazer 14 anos, fiz 14 anos, e ela falou assim pra mim, ei, eu consigo contato de alguém da igreja perto da sua casa, ele vai aí falar com a sua família, para eles deixarem você à igreja. E eu até então não tinha falado nada também. Aí eu cheguei para meu família e falei, mãe, tem um amigo da escola que quer me levar para a igreja. Você? Igreja? Aí eu falei que ia virar adventista. Minha mãe faltou subir as paredes. Porque a minha mãe, aí era por ignorância, ela pensava que adventista e TJ era uma mesma coisa. E ela tinha contato com o TJ durante a vida dela e tinha uma péssima impressão do TJ. E a meu filho, o TJ, ela começou a ficar meio doida. Só que aí a minha madrinha, que é católica fervorosa, colocou a mão no ombro dela e calma, o menino tá indo para a igreja. Deixa o menino ir para a igreja. Não vai acontecer nada de ruim ir para a igreja. E ele veio numa sexta-feira de noite e deu um livro para minha mãe, que eu cheguei até a doar, com os livros de Ellen White. Esse livro era Parábolas de Jesus. Minha mãe nunca leu, mas eu li. Eu peguei para mim e li. E eu fiquei mais apaixonado por ele. E no sábado de manhã ele levou na igreja. E eu era bem revoltado. Então, o que eu fiz foi... Eu não gostava de jovem também, como adulto. Não me dava bem com jovens. Demorei meses, até não demorei anos. Muitos meses para me dar bem com os jovens da igreja, para participar dos gravadores. Então, eu fiquei na sala dos adultos, aprendendo um monte de velho e eu lá no meio perdido. Mas eu gostava, eu achava interessante. E aí eu me converti à igreja. Esse rapaz me deu os livros que estavam faltando, que a Luceli não me havia dado, ele me deu. E foi muito importante para mim. Eu ia me batizar em outubro, eu entrei na igreja no começo de setembro. Eu ia me batizar em outubro. E minha mãe não deixou. Minha mãe não permitiu que eu me batizasse. Era até uma semana de oração do pastor Robson Menezes que estava fazendo né? E ela não permitiu. E eu fiquei revoltado, chorava. Porque eu tinha aquela mentalidade, né? Se eu não me batizar, eu não estou salvo. E minha mãe está me tirando direito à salvação. E eu chorava. E eu disse para minha mãe, e o medo da minha mãe é esse menino se batizar e daqui a 5 meses decidir que não é isso que ele quer e ter assumido um compromisso, porque nesse sentido a minha mãe era muito correta. Ela entendia que o batismo era um compromisso muito sério com Deus e com a instituição, que eu devia honrá-lo, quase como um casamento. Eu não poderia a qualquer momento vincular só porque eu mudei de ideia ou isso aquilo. Então a preocupação dela era muito séria comigo, e hoje eu entendo isso. Mas na época eu chorava demais por causa disso, eu queria ser batizado. Aí depois veio um outro pastor, que na época era teologante, chamado Paulo, e eu falei, não, eu preciso me batizar nessa semana de oração. Então eu pedi para o primeiro ancião da igreja, esse rapaz que me dava estudo bíblico, a mãe dele, a esposa dele, a família toda dele foi lá na minha casa, convencer a minha mãe de que eu deveria me batizar. E aí minha mãe falou desse medo dela e de outro medo dela. Meu medo da minha mãe é que eu estava virando fanático. Mas não é que eu estava virando fanático, eu só estava muito empolgado. Né? Então, eu como estava muito empolgado, eu ficava meio nervoso, meu crianção, e ela pensava que eu estava virando fanático. E aí o rapaz explicou sobre o primeiro amor, né? Que é normal as pessoas ficarem meio empolgadas, às vezes já chegar para a pessoa falando de Jesus, porque ela está naquele primeiro amor, está naquela febre de falar de Jesus, que ela às vezes não consegue se conter, não sabe lidar direito com a pessoa. E aí ele não entendeu e me permitiu que eu me batizasse. Eu me batizei no dia 15 de dezembro de 2000 dia 1 de dezembro de 2018, eu me batizei, né? Foi um dia muito especial, muito lindo, foi um dos dias mais felizes da minha vida. E eu tive uma educação, assim, a nível adventista, muito tradicional, porque é a geração adventista do meu feliz, e esse rapaz é um adventista também muito tradicional, então eu tive uma educação adventista muito tradicional, e eu já era um menino diferente dos demais. Então, assim, eu só gostava de música do Inário, eu não gostava das músicas devocionais da igreja, eu gostava de ver pregações antigas. A minha formação favorita do Arauto é de 1975. Então, eu era um menino muito tradicional e eu chegava a um ponto de ser meio perfeccionista. Porque a Luceli, ela é perfeccionista. Ainda hoje ela é perfeccionista.
E ela ia falar isso para todo mundo. Só que nas minhas andanças adventistas, nesses últimos anos, principalmente da pandemia para cá, eu fui me decepcionando com a igreja gradativamente, perdendo o brilho que eu tinha pela igreja adventista. Eu fui conhecendo outras coisas, outras religiões, eu fui estudando mais o hebraico, estudando mais história, e eu fui vendo que não é exatamente isso que eu acredito. Né? Mas eu não consigo me desvincular da igreja adventista por um motivo. Primeiro, porque eu estou nela há tanto tempo que eu não consigo mais deixar de ser adventista. Não consigo. Porque eu já estou inserido demais nessa comunidade, nesse universo, nesse meio. E é um lugar onde as pessoas, querendo, não me acolhem. Eu não posso sair revoltado da igreja adventista e ir para a igreja católica batendo o pé dizendo que eu vou guardar o sábado. Mas eu posso continuar na igreja adventista batendo o pé sobre outras coisas. Porque o pessoal não vai me tirar de lá. Por mais que eu bata o pé dizendo, não, isso está errado, eu não acredito nisso. Por exemplo, a interpretação comum que passa no Novo Tempo, normalmente tem nos estudos bíblicos de Apocalipse, eu discordo. Eu acho que a igreja está completamente errada. Mas não é por isso que ninguém vai me tirar da igreja, ou vai querer que eu saia. Mas se eu for para uma assembleia e ficar lá guardando sábado, só vai querer que eu saia. Né? Ou, no mínimo, vai ficar extremamente incomodado. Então, querendo ou não, a igreja é o único lugar que vai me acolher. Eu também não acredito muito nessa história da igreja adventista, o último movimento profético, o remanescente, aquela coisa. Eu não acredito mais em nada disso. Mas ainda, a igreja adventista é o único lugar que me acolhe. Apesar de. Então, eu estou aqui ainda. Eu continuo aqui. Gosto muito. Eu ainda sou muito apaixonado por essas mensagens. Eu acho que é um ambiente gostoso. Eu gosto da liturgia. Eu gosto do E foi graças a essa igreja que você arrumou uma jovenzinha fazendeira, né, não? Foi. Eu devo muito à igreja adventista. Por mais que eu discorde de 1 milhão de coisas, por mais que eu acho que ela é uma igreja extremamente corrupta. Você pode ter Cupido Adventista? Hã? Tem um aplicativo chamado Cupido Adventista, você conhece? Não. Pelo WhatsApp, uma vez mandaram para mim, Cupido Adventista. Esse Cupido só me mandava lixo. Eu saí fora. Saí fora, igual aquela música. Esse Cupido só me manda lixo. Peguei e saí. Mas eu devo muito à igreja, não só nisso. Eu criei uma rede de amizade, de contatos. Eu só comecei a estudar certas línguas, certas coisas. Eu tive um conhecimento histórico, filosófico, a partir da igreja adventista. Por mais que hoje eu discorde 90% do que a Ellen White falou, o estudo da Ellen White foi importante para mim. Eu devo muito a Ellen White. Ellen White é uma pessoa que eu sou muito grato a ela, apesar de discordar de muitas coisas dela e achar que eu tenho o direito de discordar. E a velhinha escreve bem, não escreve bem? Então, a Ellen White escreve muito bem. E as traduções novas da Ellen White são uma porcaria. E as antigas são ótimas. Qualquer tradução nova da Ellen White você pode queimar. As antigas são as melhores. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Eu acho uma porcaria também. Eu gosto dessa. Aí essa aí você vai arrumar treta comigo. Se você começar a discutir. Eu já prefiro a antiga. Bíblica. Eu não gosto das traduções novas da Ellen White. Eu acho que elas simplificam até demais. Mas eu também eu não gosto da NTLH, porque eu acho que ela simplifica até demais. Mas eu acho que ela tem os seus valores. Eu já fiz um comentário enorme no canal. E esses livros condensados, eles resumem demais, eles cortam muita coisa. Isso. Né? Sou mais original. Eu acho que eu não gosto desses livros condensados, porque quando eu vou falar com o pessoal que é editor ou que defende esses livros, normalmente o argumento deles é que é para facilitar o acesso dos jovens ao livro da Ellen White. Cara, se um adolescente não consegue pegar sei lá, Desejar Todas as Nações e ler, o que ele está fazendo? Para mim, porque não é um livro tecnicamente difícil de se ler, né? Por que o cara precisa de um resumo simplificado na linguagem de hoje do Desejar Todas as Nações? Eu acho que isso aí é mimar adolescente preguiçoso. É que eu acho que tem uma lei que fala que é o seguinte, por exemplo, os livros eles têm que ser publicados de acordo com a norma da língua brasileira. Então, por exemplo, a gente pega o Desejar Todas as Nações, a pontuação dele, a entonação, não é só uma nova tradução, mas é uma nova repontuação, um novo acerto. Então, eles acabam atualizando a linguagem por causa da lei, porque a partir de 2009, não tem como, não tem para onde correr. Mas a reforma na língua portuguesa, ela é ortográfica, não é estrutural. Não adianta você mudar a estrutura da frase, porque a reforma não foi estrutural, ela foi ortográfica. O que mudou foi que antes nós escrevíamos exacto com C,
E agora escrevemos exato sem ser. Ou nós tínhamos a ideia, tinha acento, agora não tem mais acento. Agora você Ideia não tem mais acento? Ideia não tem acento. Eu vou mandar queimar todos esses caras, velho. Ah, não, vamos lançar a fogueira, vamos chamar o Pascoal e vamos queimar todo mundo. Porque a reforma ela é ortográfica, ela é a nível da forma como essas palavras são escritas, e não da estrutura da frase que vai dar em português. Ninguém pode fazer uma reforma para mudar isso. É até impossível. Mas é muito complicado essa questão. Mas é isso, a igreja adventista é essa. Eu sou muito grato à igreja adventista por muitas coisas, apesar de ser um pouco revoltado com ela, em muitos aspectos, mas eu devo muito à igreja adventista. Eu posso bater nela, eu entendi isso, eu posso bater nela quando eu quiser, e eu só vou estar batendo em mim mesmo. Porque a igreja adventista já faz parte de mim. Eu estou nessa igreja desde meus 13 anos, eu tenho 19, eu estou há 6 anos nela. Se você pensar assim, pô, é pouco tempo. Mas para minha vida, eu tenho 19, 6 anos é bastante coisa. É um terço da sua vida. Um terço da minha vida eu passo dentro da igreja. E eu, que estou com 49, eu estou nela desde os meus 26, 27 anos. Então, aí, mais da metade. Então, eu não tenho, eu já fui para outras, já fui em Assembleia, já fui em outras, não adianta, não encaixa. Você se torna adventista no sétimo dia, você não consegue ir para outra igreja. Você não consegue, porque já Pode não ter alguém praguejando em você, falando que tirando um câncer que você nem tem no futuro, né? É a cura profética futura. Então, e até assim, você não consegue acostumar com outras liturgias. Você vai para a Assembleia, só o barulho alto você já não consegue mais se acostumar. Não dá. Então me incomoda. Aquele orar em línguas lá, e decanta lavas. Ave Maria, aí que lá já incomoda o meu ouvido. Aí eles ficam repetindo as mesmas frases. E aí quando vai orar, ora todo mundo junto. E aquela barulheira danada, aquilo lá, a gente não se acostuma com aquilo lá. Infelizmente. Que o herege adventista é o melhor herege de todos. Ele, para a instituição, é bom. Por quê? Quer ver um exemplo? Eu gosto de falar que eu sou um novo Desmond Ford. O Desmond Ford... Exagerado! Não, é lógico. Eu digo em nível de heresia. Eu sou tão herético quanto o Desmond Ford. Eu não sou um teólogo a nível do Desmond Ford, mas eu sou tão herético quanto ele. Só que o Desmond Ford, Desmond Ford virou ofensa na igreja, né? Fala, isso aí é um Desmond Ford, isso aí é um herético, isso é um herege. Tal. Mas o Desmond Ford morreu congregando na igreja adventista. Morreu indo à igreja adventista para apreciar o culto, para cultuar a Deus, para congregar com os irmãos. Ele nunca deixou de ser adventista pelas coisas que ele falou. E, normalmente, as pessoas que se revoltam dentro da igreja contra a doutrina, elas dificilmente saem. Eu mesmo convivi com muitas pessoas que não acreditavam no dom profético de Ellen White. E nem por isso saíram da igreja. Eles ficavam lá, caladas, sem ficar se pronunciando, dizendo que não pode Ellen White. Mas estavam lá dentro da igreja. Eu acho que eu também, você falando isso, eu acho que eu também sou herege, viu? Também sou herege. Vou ter que me aguentar. Eu vou tentar o estudo bíblico para vocês dois, então, hein? Vou ter que transformar vocês em pós-lapsarianos, seguidores de Daniel Silveira, né? A salvação vem só pela barba, e aí vocês vão estar alinhadíssimos com a doutrina, com a verdadeira mensagem, hein? Aí também não exagera, né? Assim, é muito complicado essa questão da doutrina e tal, e do ser herético e do não ser herético, porque às vezes parece que nós temos um catecismo, mas a igreja adventista não tem um catecismo. Nós não temos um catecismo. Dentro da igreja católica, depois que você começa a discordar do catecismo e bater de frente com a autoridade papal, você é anátema, você é excomungado. Né? Você nisto cremos. Nisto cremos. Mas nisto cremos não tem função de catecismo. O creme diz que nós podemos discordar dele. Deixa eu pegar um aqui, vou te mostrar um aqui, peraí. E assim, eu discordo muito do Início do Creme. Eu acho que o Início do Creme é cheio de dicta probantiva e texto de prova. Eu acho a metodologia do Início do Creme horrível. Mas eu devo ao Início do Creme. O estudo bíblico, eu odeio o estudo bíblico. Eu acho todo o estudo bíblico infantil, pueril e sem vergonha. É mesmo safado. Até os antigos, porque todos são baseados em falsas pretensões hermenêuticas.
Alô, KCP, temos aí um novo convidado para ir no seu canal aí, ó, Fabeta, pronto, vai lá no canal da KCP falar isso aí lá. Mas aí não dá, porque, por exemplo, eu consigo ainda achar o pessoal da KCP mais idiota do que o texto bíblico adventista. Do Bíblia. Lembra desse? Esse é antigo. Entendeu? Aqui tem 500 páginas. Ó, quando era só... antes de abrir, tem que fazer o sinal da cruz e fazer uma oração para Nossa Senhora Ellen White, hein, cara? Você pode esquecer. Olha, esse aqui tem 27 doutrinas. Aí esse aqui tem 28, já está mais atualizado, né? Esse é o que eu vi. Que eu cheguei a ler. Então, aqui que a gente tem que ler e decorar. E tudo com base na Bíblia. As pessoas falam que a Igreja Adventista segue os escritos de Ellen White, mas aqui, ó, se você for ler aqui, tudo com base bíblica. Não tem doutrina formada em escritos de Ellen White. É tudo base bíblica. É que o cara que fala que a gente se baseia em Ellen White é só aquele ignorante que ouve outro ignorante que fala isso. Ponto. A gente pode pegar aqui e fazer live. Em nenhum momento nós citamos um texto de Ellen White para provar o que a gente disse. O que a gente falou? Sobre linguística, história, formação, falamos sobre ser fazendeiro, né? Tiramos um sarro e tal. No capítulo 20, versículo 8. Exatamente. Só que tem adventista que a vida do cara é falar de Ellen White. Aí o apologista oponente que não gosta de adventista, ele olha para aquele adventista que só fala de Ellen White e fala, adventista só fala de Ellen White. Aí ele fala isso para outra pessoa acredita. E não, cara. Adventista, assim, em geral, com os adventistas que eu trombei na minha vida, em geral, a grande maioria, eu só discordo de uma coisa de adventista. Eu odeio conversar com o adventista porque ele sempre tenta te evangelizar. Então, você está conversando com o cara, ele começa a falar. Se ele perceber que você sabe mais de Bíblia que ele muda o assunto para outra coisa, mas ele tenta provar que ele tem razão em tudo. E se você discordar dele, você está discordando da igreja. Cara, eu acho isso uma idiotice sem tamanho, né? Principalmente a gente aqui que conhece mais de teologia, que conhece mais de Bíblia. Então é muito assim, né? No caso hoje, talvez vocês dois sintam isso também, que é a raiva. Quando você chega numa igreja, aqueles adventistas mais velhos, aqueles líderes, eles sentem raiva de você. Quando eles veem que você comenta, que você faz um baita comentário, que você dá uma baita explanação, que eles jamais imaginariam na vida deles, eles ficam com inveja. Eu já fui boicotado em igreja por causa disso. Já tive adventista que não gosta de mim por causa disso. Porque o cara ele vai falar um negócio e você maceta em cima do assunto que ele falou. Ele muda de assunto, você entra no assunto que ele tá falando e maceta também. O cara fala, mano, foda-se, eu não vou conversar mais contigo. O cara não perde mais tempo com você, porque... Então, tem muito disso também. Mas quando a pessoa fala, você está discordando da igreja, eu falo, eu tô mesmo, eu não tô na igreja católica, se eu discordar do Papa, eu sou anátema, eu discordo mesmo. E aí, qual o problema? Quero ver me refutar. Se o senhor argumenta que eu discordo da igreja, eu tô lascado, meu amigo. Se a igreja Hã? Cuidado com a fogueira, com a Inquisição. Pode fazer, jogar na fogueira. Vou pegar aqui um outro livro aqui, só um pouquinho. É doido, todo mundo com a biblioteca bonita. Eu tô sentado aqui. Conhece esse? Calma aí, tá? Creencia de Adventista de Sétimo Dia. Esse não é o Nisto Cremos em espanhol? Sim. Creencia de los Adventistas. Bonito, cara. Bonita a capa, hein? A capinha dele é cinza, é meio cinza. Aí eu gosto de ler espanhol também, né? A gente tem que ler, né? Então, eu tenho esses três aqui, o antigão, mais recente e espanhol. Eu fico assim, porque eu penso que dentro da igreja adventista, uma coisa que foi um desfavor que me fizeram dentro da minha educação, da minha trajetória, foi que me doutrinaram, não no sentido de doutrina da igreja, mas no sentido de quererem inculcar um ideal na minha cabeça, que foi, uma vez, nunca me esqueço, um pastor, eu conversando com ele falando assim, eu vou te ensinar a estudar, e você vai aprender e vai decorar isso aí, eu já pronto. Essa alfabeta vai estar grandão, hein? Essa alfabeta vai estar grandão, pera aí, pode começar aí. Vai lá, como é que se estuda alfabeta? Como é que se estuda a Bíblia?
Segundo o Então, pastor aí- adventista local? Então, aí o pastor, ele era um pastor muito... O cara estudava hebraico, fazia o Pai Nosso em grego. O cara era muito bravo, assim. Eu lembro de uma semana de oração dele sobre mordomia. Fiquei impressionado, ele tinha um conhecimento, assim. E aí, eu fui tentar, né, receber um pouco desse néctar que eu tinha. E aí ele disse assim, primeira coisa, quando você começar a estudar um assunto, você vai para a Bíblia. Primeira coisa, a Bíblia é a nossa base de regra, fé, prática. Vá para a Bíblia. Se a Bíblia não te der a resposta que você precisa e que está buscando, recorra a Nossa Senhora Ellen White. Vá aos escritos dela. Se a resposta... Aí, caso você ache a resposta na Ellen White, seu estudo acabou ali. Caso a sua resposta não esteja em Ellen White, você vai sair da Ellen White e vai para os teólogos da igreja. Mas somente se Ellen White não tiver a resposta, é que você vai recorrer aos teólogos da igreja. Caso os estudiosos teólogos da igreja não tenham a resposta, somente em último caso da sua vida, você vai recorrer aos teólogos cristãos não adventistas, batistas, católicos, presbiterianos. E caso esses autores não tenham a resposta que você busca, aí, num caso muito excepcional, você pode ir atrás de estudiosos não cristãos. Olha como o cara fez para me prender na bolha de mentiras durante anos. Eu fiquei rodando atrás do próprio prato durante anos, porque eu estudava alguma coisa, achava que tinha encontrado a resposta na Bíblia, quando não tinha. E o meu estudo acabava ali. Quando não, eu ia até Ellen White, encontrava a resposta nela e acabava ali. Tanto que o meu primeiro confronto com esse pastor direto foi uma vez que eu vi um teólogo da igreja, renomadíssimo. Dois, na verdade, que era o não sei o que, Nunes, não é? Esqueci o nome dele. Até comprei uma Bíblia dele uma vez. Edson Nunes? Edson Nunes, eu comprei uma vez uma temporada. Ele é um especialista em hebraico. Era o Edson Nunes e o Iglesias. Os dois especialistas em poesia hebraica, em ironia hebraica, e dando uma aula sobre o livro de Jonas no programa Teólogos da Nova Tempo. Estava assistindo isso de madrugada. E eu já tinha lido o Profeta dos Hebreus dentro da Ellen White. O outro era Adolfo Soares. E o que eles diziam estava em conflito com o que Ellen White tinha dito de Jonas. Porque Ellen White explanava a visão tradicional que nós temos de Jonas. Eles traziam uma nova visão com base na análise literária. E aí eu fiquei, e eu liguei o pastor e falei, pastor, o que aconteceu? Os pastores da igreja estão falando algo que vai contra o que Ellen White disse, na TV não tem. E o que o pastor me disse foi que, na dúvida, não quero esquecer dessa frase, na dúvida, fique com Ellen White. Olha o desserviço que esse pastor me fez. Na dúvida, fique com Ellen White. Eu só muitos anos depois tenho contato com os livros do George Knight, entendendo melhor sobre a hermenêutica na Ellen White, sobre como Ellen White escrevia, que Ellen White é homilia, não é exegese. Que aí eu fui entender que Ellen White estava errado sobre o texto de Jonas. Estava redondamente errado sobre o texto de Jonas. Que Ellen White não tinha as ferramentas necessárias para interpretar o texto de Jonas corretamente. Porque aí eu fico com a frase do Sérgio Monteiro, exegese é para exegetas, profecia é para profeta. Então, olha isso, olha o nível de doutrina que me inculcaram na cabeça. E acho que até por isso eu sou um pouco revoltado com a igreja. Né? Me deram uma má educação, de fato, dentro da igreja. Bom, no tocante a isso, cara, deixa eu pegar aqui um teminha. No tocante a isso, eu gosto bastante do Cerveri. Sexta-feira eu vou estar com ele aqui. E ele me disse uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: a gente tem que dialogar com a Ellen White. Isso. Não é ter ela como palavra final, mas dialogar com ela. Opa, você leu um negócio. Você disse isso, Ellen White. Vamos ver o que o texto bíblico diz. Será que isso é possível diante da exposição? E dialogar, velho. Quando ele falou isso abriu minha visão, porque ele falou uma coisa também interessante que entra na questão de analfabetismo bíblico. Os brasileiros, em geral, são analfabetos funcionais. O brasileiro, até o mestrado dele, o cara até terminar a graduação dele e chegar no mestrado, ele é um analfabeto funcional. O cara, ele não sabe fazer pesquisa, ele não sabe dialogar com o autor, ele não tem ideia metodológica do que é. O que acontece? Quando um americano lê o texto de Ellen White,
ele bate de frente. Ele olha, ele discorda, ele tenta reanalisar, ele fala, ele vai até talvez mais profundo. Em geral, um europeu, um americano. O brasileiro não. Como ele é incapaz de fazer análise e pesquisar, ele tem preguiça, no geral, ele fala, eu fico com o que está escrito. Nossa Senhora Ellen White, vamos fazer um quadro dela, pendurar pendurar na dúvida, fique com Ellen White. Na dúvida, fique com Ellen White. Aí você cria no Brasil um adventismo meio católico. Você só é adventista se você for desse jeito. Então, por exemplo, igrejas como Espaço Novo Tempo, Nova Semente, são vistas como heresia, mesmo sendo abordagens de evangelismo diferente, para um público diferente, com uma estrutura diferente. Só que, para a mentalidade católica brasileira, católica adventista brasileira, isso é inquestionável. Isso não, você não questiona. Você faz a igreja do jeito padrão e dane-se. E a mesma coisa no tocante à interpretação a Ellen White. Você entra na igreja, a primeira coisa que te empurram é um grande conflito. Não é uma coisa ruim, te empurra um grande conflito. Te empurram desejar as tuas nações, te empurram patriarcas e profetas. Falam o seguinte, o adventista ele lê 66 livros por ano, mais 5. Então, o adventista ele lê 71 livros por ano, que é o grande conflito, desejar as tuas nações, patriarcas e profetas, primeiros escritos, eventos finais. O adventista tem que ler isso por ano. Então, quando um pregador, um pastor fala isso na coisa, ele está dizendo, ó, a base nossa é Ellen White. E ponto. E você não pode questionar isso. Eu entendo a importância que ela disse. Muita coisa do que ela disse é de norte, nos trouxe até aqui. Pô, fascinante. Mas eu acho que não é por esse caminho. Fala aí, Brena, tua vez. Desce além. Eu acabei de receber um presentinho aqui, Dia dos Pais. Minha filha me deu. Olha. Feliz Dia dos Pais aí, para quem é pai, né? Vocês não são pais ainda, né? Ou você vai ser pai, o Fabeta? Não, né? Ah, ô mulher! Quantos filhos fazem você? 8? Tá vendo? Pelo andar na carruagem. Ainda não, tá muito novo. Você também não tem filho, não, né, Adolfo? Não, eu casei com uma... Eu tentei dar um golpe numa coroa, né? Eu tentei casar com uma velha rica, mas por fim, ela que deu golpe em mim. E aí... eu que banco ela hoje. Beleza. O que é que você tinha perguntado antes de eu falar do meu presente? Desce a lenha. Fala aí sobre Ellen White, ô Severino. Eu sou um cara muito suspeito de falar de Ellen White, viu? Eu tive até uma treta com o pastor antes de voltar para a igreja, né? Então, assim, eu tenho as minhas dúvidas, tenho os meus questionamentos, mas não é por isso que eu vou deixar de ser adventista do sétimo dia. E vai deixar de ler Ellen White, né? Não vai deixar. E eu não vou deixar de ler os escritos dela. Só que é o seguinte, ela tem uma função. A função dela é profética. Ela, como você disse, ela não é exegeta. Ela a hermenêutica dela é diferente da hermenêutica dos teólogos profissionais. Tanto é que ela não tem uma formação teológica, entendeu? Então, ela tem o jeito dela interpretar a Bíblia e nós devemos respeitar, e é considerada como uma profetisa pela igreja, né? Então, sempre haverá críticas, sempre vai ter críticos com relação aos escritos dela, e isso nunca vai deixar de existir, né? Então, eu penso assim, eu, como sou teólogo, primeiro eu vou ao texto bíblico. Aí, se o texto bíblico não me esclarece, eu vou nos escritos dela. Se ela não me esclarece, eu vou nos teólogos profissionais, né? Os teólogos da igreja. Se não der certo, como o Fabeta disse, então você tem que ir buscando as ferramentas de interpretação e chegar mais próximo da realidade. Eu nunca vou pegar e vou ficar ali, não, ela é a palavra final. Então, nós temos, como somos teólogos, você é teólogo, eu também sou teólogo, nós devemos cavar fundo, né? Então, dessa forma. Agora, de acordo com a doutrina da igreja, não, nós temos que aceitar e pronto, né? Então, acabou, e não se questiona. Então,
Por isso que eu falo, eu sou suspeito em falar sobre ela. Mas eu acho que, tipo assim, qualquer pessoa, vou falar lúcida, situação, pessoa racional, que reflete sobre as coisas, que pensa sobre as coisas, ela vai, em algum momento, acabar questionando a própria fé e discordar em algum ponto. Quer ver o C.S. Lewis? Todo mundo gosta lá do livro dele sobre Jesus, as Crônicas de Nárnia. Ele era anglicano. O pessoal católico sempre tenta puxar o C.S. Lewis pro lado deles, para que ele era um anglo-católico. Porque o C.S. Lewis foi convertido por um católico e flertava bastante com o catolicismo. Então, por exemplo, ele acreditava na eficácia do sacramento, ele se confessava com um padre regularmente, ele cria na existência do purgatório, e ele era um anglicano, um protestante. Só que quando você dizia para ele, você é um católico, ele ficava louco. Ele falava, eu não sou católico, eu não pretendo ser igreja católica, eu não acredito na autoridade papal, eu não acredito na Virgem Maria, eu não acredito nos santos, na intercessão dos santos, não acredito nada disso. Eu sou um anglicano. Só que ele era um anglicano que fugia da curva. Porque ele era uma pessoa que refletia acerca da própria fé, da própria religião, e tinha conclusões próprias. E nós temos o direito de fazer um... Porque aí, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele fala que o cristianismo, como um todo, é como se fosse uma grande casa, uma mansão enorme, que tem cômodos independentes, que não convergem entre si, mas todos têm um espaço em comum. Ou seja, para você acessar o quarto, você tem que passar por esse cômodo. Para você acessar o banheiro, tem que passar por esse cômodo. Que esse cômodo que é um espaço em comum entre todos eles. Ele vai falar que existe um espaço em comum entre todo o cristianismo. Entre todas as religiões cristãs, existe um espaço em comum. A fé em Cristo, na sua obra messiânica, redentora, etc. Existe uma série de princípios que são comuns a todas as denominações cristãs. E da mesma forma no adventismo. Existe um princípio em comum que vai unir todo mundo. Não vai ter nenhum adventista que vai se rebelar contra um sábado. Porque a partir desse momento ele já não é mais adventista. Mas tem adventista que discorda de Ellen White. E isso não faz com que ele não seja adventista. Né? Eu penso assim. Eu vou aproveitar para finalizar essa live, que já batemos 2 horas, né? 2 horas, já é 9 horas da noite. O Fabeta, ele tem que fazer o primeiro filho dele. O Severino, ele tem que se reconciliar com a segunda esposa dele. Né? E eu tenho que terminar de ler meu livrinho aqui, que eu quero ler mais umas 40 páginas para amanhã terminar de massacrar meu 4º volume sobre grandeza e decadência de Roma, para a semana que vem terminar o 5º volume e descer a lenha nas próximas leituras. Então, agradeço a todos que assistiram essa live. Agradeço ao Severino que chegou tarde aqui na live. Também ao Fabeta, né? O Severino desligou o som dele aí, eu ia reativar. Agradeço a todos e é isso aí. Antes da gente ir, para vocês ficarem inteligentes igual esses 2 caras aqui, faça uma faculdade com o Severino Breda, hein? Entre em contato com ele, o canal dele tá na descrição. Ele tem faculdades lá do que mesmo? Faculdades do que? Que valor? A promoção vai até que quando, Breda? A promoção Dia dos Pais começou agora, dia 10, vai até o dia 18. Você tem até o dia 18, seu corno, para ficar inteligente. Vai lá. Até o dia 18, nós temos bacharelado, licenciaturas, R2, formação pedagógica, R2, segunda licenciatura. Temos a área de teologia, filosofia, história, ciência da religião. Enfim, nós temos mais de 80 cursos de graduação e mais de 300 cursos de especialização. É isso aí. E, tô fazendo um R2 com ele, mano, 110 por mês, mano. 110 por mês. Então, se você quiser estudar história, letras, eu tô fazendo R2 em letras, o Fabeta vai fazer licenciatura em letras também. É que ele só não pode por causa do diplominha dele aí, que tá, do certificado de ensino médio dele, que tá resolvendo. Mas logo ele vai estar estudando com a gente também. Vai ser aluno também do Breda. Então, vai lá, conversa com ele. Se tiver alguma dúvida aí na questão de direito, direito no sentido de liberdade religiosa, fala com o Breda, que essa é a área dele. E é isso aí, e acompanhe o Severino no canal dele, acompanhe o Fabeta, os 2 canais estão na descrição dessa live. Espero que vocês tenham se beneficiado. Nós não estamos aqui para facilitar, nós estamos aqui para complicar. Eu não vim para me explicar, estou aqui para complicar, já dizia Charlie Brown Jr., chorão. Então, eu não vim trazer paz, antes divisão, eu vim trazer a espada. Jesus Cristo.
Exatamente. Então a ideia nossa é questionar, é fazer você questionar. Não estou dizendo para você deixar a igreja, não estou dizendo. Alguns questionamentos que foram feitos aqui, façam no canal do Fabeta, façam no canal do Severino, podem fazer em outro canal aqui também, em outros vídeos aqui, que eu estarei respondendo dentro da minha visão, mas cada um deles tem uma visão, e isso não nos torna inimigos, nos torna irmãos, e essas compreensões juntas, elas fortalecem o adventismo, né? E é isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fomos. Tchau, até mais.